Boa noite, pessoal. Está começando o 8º episódio do Fala Doc, o podcast médico de São Gabriel. Estávamos com saudade, né, Bina? Boa noite. Boa noite, Romeu. Prazer estar aqui contigo, prazer estar com vocês aí que estão nos acompanhando e mais um convidado especial para que a gente possa levar um bate-papo bacana. Que histórias, hein, Bina? Que histórias vem por aí hoje, hein? Pelo mundo inteiro. Pois é. E no episódio de hoje, eu vou deixar tu abrir a apresentação do Luiz, porque tu conhece ele há bem mais tempo do que eu, tive o prazer de conhecê-lo recentemente, mas o Luiz ele tem uma história muito linda com a seleção olímpica de futebol feminino, não é isso, Bina? Exato. E nós deixamos, né, Romeu, e a quem nos acompanha, para trazer o Luiz justamente nesse mês de julho. Estamos aí a 10 dias do início, né, dos Jogos Olímpicos, nesse ano em Paris, uma mobilização fantástica que reúne os principais atletas do mundo. E o Luiz é um filho da terra, Luiz Antônio Ferla Castanharo, um amigo de longa data, né? Os colegas aí no ensino médio. E o Luiz alçou voos espetaculares na vida, né? Muito pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela vontade, né? Pelo dom que tinha, né? De começar como um atleta, depois passando para ser um treinador de goleiras do Grêmio Futebol Porto Alegrense, teu time, Romeu, e dali ser convocado para uma seleção brasileira e daqui a pouco disputar mundiais, disputar Jogos Olímpicos, ser campeão pan-americano como treinador de goleiras. Tem um vasto currículo aqui, não vou ficar lendo tudo, senão vamos ficar até amanhã aqui. Então, Luiz, seja bem-vindo aqui ao Fala Doc. Vamos falar muito sobre esporte, sobre viagens, sobre os países que visitastes, que não foram poucos, né? E sobre a tua atual vida aí de empreendedor, né? Lá também no Oriente. Bem-vindo, irmão, ao Fala Doc. Boa noite a todos, é um prazer. É sempre um grande prazer, na verdade, eu estar na companhia do Giancarlo Bina em qualquer coisa, em qualquer situação, né? O Jean é um amigo de longa data aí, que eu admiro muito o ser humano, Giancarlo Bina, muito antes de ser meu amigo, o ser humano, né? Então é sempre um grande prazer, né? E também estar conhecendo vocês, o Romeu não conhecia, né? E essa equipe maravilhosa que está aqui também para nos auxiliar no programa, né? Perfeito. Que sempre todo o programa tem um por trás ali dos bastidores que faz a coisa acontecer, né? Então, é isso aí, sempre um prazer estar hoje em contato com vocês aqui e poder bater um papo bem descontraído. Perfeito. O Luiz, a gente estava conversando agora há pouco antes de começar o programa, né? Que tu foste treinador de goleiro. Conta para nós um pouquinho do início dessa tua trajetória, como é que tu, uma pessoa aqui de São Gabriel, entrou no meio do esporte, profissionalizou de alguma certa forma e foi parar lá na seleção brasileira de futebol feminino, treinando o time que disputou mundiais e que foi para as Olimpíadas. Bom, o início de tudo, na verdade, foi aqui na nossa antiga Ser São Gabriel, eu como goleiro. Eu tive o privilégio e a oportunidade de participar da categoria juniores ali em 1988, 89, 90 acho também, né? Onde inclusive o nosso Giancarlo Bina era repórter de campo ali, iniciando o trabalho com o pai dele, o grande mestre J. Bina, né? Inclusive eu lembro de algumas oportunidades que ele esteve me entrevistando no campo, eu como goleiro dos juniores ali, então ali foi onde iniciou, isso foi, né? Depois eu acabei indo morar em Porto Alegre em 1998, 97, final de 97, e a minha irmã, a Laurita, tá? Ela é fisioterapeuta, e ela fazia um estágio de fisioterapia na escolinha de futebol feminino do Grêmio. E naquele ano, de 98, o Grêmio estava com uma ideia de iniciar a montar um departamento profissional de futebol feminino, né, com categoria para disputar competições, coisa que até então não tinha, né, no caso. E a minha irmã, trabalhando já lá um ano lá dentro, numa determinada reunião lá, eles comentaram que nessa provável comissão técnica não tinha o treinador de goleiro. Eu disse, meu irmão foi goleiro, e ele está aqui só estudando aqui em Porto Alegre, né, e tal, talvez, manda ele vir aí amanhã para conversar com a gente. Isso no ano de 98. Isso foi no ano de 98, início de 98.
Aí eu cheguei lá... Te interromper um pouquinho, a seleção brasileira o futebol feminino já fazia parte dos Jogos Olímpicos nessa época? Sim, o futebol feminino, a primeira Olimpíada, se não me falha a memória, foi em 86 em Atlanta. 96. 96 Atlanta? 96, desculpa, 96 Atlanta, foi a primeira. Essa vai ser a oitava, se não me falha a memória. Foi 96 Atlanta, foi a primeira. Estava iniciando ainda, né? O futebol feminino começou lá, em 96, né? Então aqui também no Brasil, né, de certa forma, já existia futebol feminino já, mas mais ali em São Paulo. São Paulo era o coração, a seleção brasileira na época era toda feita do próprio São Paulo Futebol Clube, com algumas jogadoras ali do Palmeiras ali e tal, né? O SAAD, o antigo SAAD, que foi uma equipe de futebol feminino que não tem camisa nome de time grande, mas que foi assim, uma das principais equipes de futebol feminino que ajudou a modalidade a desenvolver e a ser o que é hoje, né? Tá, então, estava iniciando, né? Na verdade, aqui no Sul, né? Também, devagar, né? Ali no final dos anos 90, né? 98 foi quando eu cheguei no Grêmio. E aí, então, eles conversaram comigo, ó, não podemos te pagar nada aqui e tal, por enquanto não temos patrocínio, não temos nada, só temos a vontade. Eu digo, não. O que eu pensei, né? Qual foi o meu pensamento naquele momento, assim? O que eu pensei? Digo, poxa, eu tô com tempo, é uma coisa que eu gosto, sempre fui apaixonado por esporte, né? Eu vou mostrar meu produto, né? Eu vou plantar e quem sabe na frente um dia vão me contratar, vou ser funcionário do clube, enfim, né? E foi o que aconteceu. Eu trabalhei gratuitamente ajudando o clube 1 ano e meio. Pro Grêmio. Pro Grêmio. E tu é gremista? Hoje eu não me considero mais, por mais que meu amigo Giancarlo ache engraçado isso. O Giancarlo Bini já sofreu na minha mãe em Porto Alegre, na década de 90, quando nós tivemos o filho. Sofreu. Depois ele pode contar alguma coisa, se ele sofreu na minha mão. Eu vou contar, tem histórias fantásticas. Não, é assim, o que acontece? Eu cheguei, inclusive vou contar, eu era gremista, obviamente, trabalhando no Grêmio, realizado, né, meu time do coração e tal. E eu lembro que eu coloquei na minha secretária eletrônica do celular o gol do Renato Portaluppi no Mundial de 83. Aí um dia, meu colega, que era treinador, foi me ligar e viu e falei assim, Luiz, pelo amor de Deus, Luiz, isso aqui não é local de torcedor, aqui a gente é profissional, cara. Já imaginou se um dia, um dirigente do Inter, por exemplo, gosta do trabalho e quer te ligar e atende e cai na secretária eletrônica? Não vai pegar bem. Tem que entender que agora tu não é mais torcedor. E aí eu comecei a entender que eu tinha que matar o torcedor dentro de mim e passar a ser profissional. Pô, bacana isso também. Entendeu? Aí eu digo, cara, é verdade. O James, inclusive um grande treinador... James Prates, né? Não, o James Freitas. Freitas. Que trabalhou muito, inclusive, muitos anos como auxiliar do Roger Machado, né? Que está subindo teu time hoje ali. E atualmente foi chamado agora, faz umas 2 semanas que ele foi chamado pela direção do Grêmio para compor a comissão técnica profissional do Grêmio. Para auxiliar o Renato lá. Ah, é? E ele está no Grêmio? Está no Grêmio. Porque ele estava agora há pouco no Atlético Paranaense, né? Ele estava no Curitiba, o último time dele. Ele teve pelo Atlético, ele Curitiba. Baita estrutura. Trabalhou muitos anos também como auxiliar do Mano Menezes e tal. E daí ele me falou isso aí, eu digo, cara, o James tem razão, cara. Temos que mudar as coisas agora, nós estamos trabalhando em profissionalismo aqui e tal. Aí morreu o torcedor, né, e tal. Tanto é que hoje a gente vê aí, quem briga, na verdade, ou quem brinca nas redes sociais no dia a dia é o torcedor, né? Porque o atleta, o jogador, ele roda clubes, né? São amigos de churrasco, de festas e tal. Com boas lembranças. São padrinhos, são compadres, né? Então, assim, o treinador também. Então, isso é uma grande... Isso é uma coisa que o profissional do futebol não tem time. Eu digo, o meu time é o time que me pagar. Claro, ele acaba se desapaixonando um pouco pela essência, na verdade, e profissionalizando aquilo, né? É uma fonte, não deixa de ser a fonte de renda, a fonte empregatícia, né? Então... Isso é muito atual também, porque hoje, né, nós estamos aqui de forma temporal, fala Doc, mas hoje, 17 de julho, o Inter anuncia o Roger, que é um multicampeão como atleta com o Grêmio, treinou o Grêmio em 2 oportunidades, se não me engano, acho que ele não chegou a conquistar título, mas foi um dos principais responsáveis por tirar o Grêmio da fila. E, na verdade, o Renato pegou o time em 2016 com o trabalho do Roger. O DNA do Roger. Exatamente, né? O trabalho que estava montado. E hoje o Roger se torna treinador internacional, assim como ano passado, vamos
Cláudio Duarte, por exemplo, um atleta multicampeão no Internacional, foi campeão gaúcho com o Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio. E o Grêmio foi campeão brasileiro em 81 com o Enio Andrade, que tinha sido tricampeão brasileiro pelo Inter. Ele tinha uma história muito forte de vínculo com o Inter, né? E o que é interessante nisso, né, o Bina e Luiz, eu estava olhando as redes sociais, assim, que eu acompanho muitos perfis que dão informações, notícias do Grêmio, né? Como um torcedor, ele é irracional nessa hora, ele se torna uma pessoa passional, na verdade, emotiva, né? Sentando o pau no Roger. O cara vai ter uma melhora salarial aí, já ganha muito bem, absurda, vai ganhar 4, 5 vezes mais, né? Vai mudar o patamar dele dentro do futebol brasileiro, e queria que ele, por clubismo, não aceitasse uma proposta de emprego dessa, né? Eu tenho certeza que até tu iria treinar o Grêmio numa situação dessas, né, Bina? Essas condições aí. Aí que é a questão, né? Aí a questão, né? O meu profissionalismo, né? Claro. Tu mata o torcedor dentro de ti para ser um profissional do futebol, claro, né? Claro. Aí o teu time é o time que te paga. Com certeza. Uma situação importante, Luiz, aí tu ficaste nesse tempo lá no Grêmio, e tu tens uma história legal também que é bacana, Romeu, sobre a questão da tua contratação para a seleção brasileira. Porque ela não foi assim feita, a seleção mandou um fax para o Grêmio na época. Conta como é que foi essa contratação. Bom, eu hoje, passado muito tempo, né, eu tenho bem claro comigo que foi Deus, né? Eu sou um cara muito apegado em Deus, Deus é tudo para mim na minha vida, fez coisas maravilhosas, sou me considero um cara muito feliz hoje, né, com tudo que eu já vivi e o que eu vivo no momento, né? Porque futebol, assim, como é que eu iria parar na CBF se nem, por exemplo, a imprensa gaúcha me conhecia? Porque a imprensa, na verdade, ela constrói ou destrói um treinador, por exemplo, né? Divulgando nas mídias, tal, no rádio e tal. Eu era um cara completamente desconhecido até porque o futebol feminino não tinha visibilidade que tem hoje. Só para você ter uma ideia da falta de visibilidade do futebol feminino naquele momento, nos anos 98, 99, 2000, cara, para a gente poder usar o campo principal para disputar uma final de gauchão, só se não chovesse 4 dias antes. Se chovesse 2 dias antes, já não podia usar, e eu disputei final de gauchão no campo suplementar. Porque as meninas não tinham nada, não tinha nem o campo que podia usar, a agrônoma, a senhora que era agrônoma do Grêmio lá, que cuidava da grama, Deus me livre no gramado, né? Então, assim, eu digo, nada é por acaso na vida. As pessoas dizem, por acaso. Eu não acredito em sorte, em azar, para mim isso não existe. Existe uma coisa chamada merecimento. Merecimento. Aí eu digo assim, Deus sabe tudo que eu fiz para chegar onde eu cheguei, né? Eu lembro que eu comentava antes que eu trabalhei 1 ano e meio de graça no clube, e eu tinha muita paixão e vontade, né, de ajudar as meninas, né. Nós não tínhamos nem gramado, para trabalhar no caso das goleiras, que era a minha função era treinar as goleiras, no caso, né, para ensinar elas a cair, levantar, corrigir o tom e tal. Por que acontecia? Nós tínhamos um treinamento num campo lá que era alugado, né, 2 vezes na semana, lá perto do aeroporto. Nós chegávamos lá, nesse campo, o treinador conversava rapidinho ali e dizia, olha, aquece as goleiras ali. Eu mal conseguia aquecer as goleiras e ele chamava para o coletivo. E eu já não tinha como trabalhar especificamente nada com as meninas. E era muito reduzido. E um dia eu cheguei e o meu grande amigo, o finado Coronel Feijó, que ele era um dos conselheiros mais antigos do Grêmio, foi dirigente do Grêmio na década de 60, ele tinha muita moral no Grêmio, eu digo assim, Coronel, todo dia que eu vou embora, eu passo aqui na frente do vestiário dos juniores, ali onde fica o estacionamento dos carros dos jogadores profissionais ali, e eu percebo que tem um poste de luz que ilumina um cantinho do campo suplementar ali, ilumina 30 metros, 20 metros para dentro ali, uma meia luz assim. O senhor, eu sei que tem muita moral no clube. Quem sabe o senhor conversa com o senhor Verardi, que é um grande amigo seu, e o senhor pede para ele uma caridade de me liberar meia hora, 3 vezes por semana, só para ensinar as meninas a cair e a levantar naquele gramado ali, que é um gramado macio, mais específico, bom de trabalhar.
e tal. Aí ele riu assim, não, tá, Luiz, eu vou falar com o Verardi. Aí no outro dia me chamou, ó, Verardi te liberou. Só que ele falou, né, só no campo, não vai usar o campo. Não, até porque não tem luz, né, o campo de noite é... Eu só conseguia pegar um pouco da luz do poste que ficava em cima dos carros dos jogadores profissionais do Grêmio, que iluminava um pouquinho do campo ali, um cantinho ali. Como diz o gaúcho, de revesgueio. Que casualmente ficava iluminando um pouco a goleira móvel que os goleiros trabalhavam durante a tarde no profissional ali e tal ali. Muito bem. E aí, tá, contei essa história porque tem um porquê dessa história aí. Então, eu conseguia ali começar fora do... Porque eu fazia isso extra. Depois, nós fazíamos o treinamento, eu pegava meninas 20 minutinhos agora para aprender a cair, levantar, corrigir a queda, tal, a posição, tal, certinho, tal, muito bem. E aí, enfim, isso foi em 98, final de 98. Início de 99, mesma coisa, mesma situação. Depois a gente foi conseguindo trabalhar lá no CT do Grêmio em Eldorado do Sul, né, que tem um... Quem era o presidente do Grêmio nessa época? Era o Cacalo? Quando eu cheguei era o Cacalo, e depois passou a ser o Guerreiro. Em 98 era o Cacalo, e se não me engano em 99 já era o Guerreiro. Eu peguei o Guerreiro depois de 99. Guerreiro que botou a frase lá, não vendemos nossos craques, né, do Ronaldinho. Muito acompanhei. E aí, e daí eu dava treino, na verdade, para as meninas da categoria principal, e o Grêmio também tinha uma categoria que a gente chamava de juvenil, que era um sub-16, um sub-15 da vida, né? Sub-17, não tinha, né? Eram as mais jovens que também trabalhavam. E como não tinha profissionais também, e o pessoal gostou do meu trabalho, então eu dava treino tanto para as sub-19, sub-18 ali, que a gente chamava juvenis, e para a categoria principal. E aí... quando acabou a Olimpíada de 2000, em Sydney, na Austrália, a seleção feminina voltou e a direção da CBF resolveu mudar toda a comissão técnica, né? E aí, alguém deles lá, que era muito centralizada, a seleção brasileira, tanto a equipe feminina, como a comissão técnica era São Paulo Futebol Clube, basicamente, a comissão técnica ali, treinadores, algumas do Palmeiras ali, era São Paulo, a seleção brasileira, né? E um pouco do Saad também, que é uma equipe que fez muita história do futebol feminino, né? Mas se limitava ali a São Paulo. E aí, a FIFA, pela primeira vez, quis criar uma categoria sub alguma coisa, porque nós tínhamos a categoria de futebol feminino principal. Não existia mundial de sub isso, sub aquilo do futebol feminino, né? Então ali resolveram criar a sub-20 em 2000 em diante, para que em 2002 fosse disputado o primeiro campeonato mundial no Canadá, da categoria sub-20. E para que fosse montada essa categoria sub-20, eles tiveram que... não estava acostumado, porque até então era a categoria adulta, né, só a questão, né? Eles tiveram que rodar o Brasil, e, enfim, e tiveram a ideia de montar um torneio na cidade de Ubá, Minas Gerais, uma cidadezinha bem pequena lá em Minas Gerais. E aí, naquela ocasião, o treinador dessas meninas, da categoria juvenil, que também trabalhava como coordenador ali, treinador nas escolinhas masculinas do Grêmio, não poderia se ausentar do Grêmio. E um dia eu cheguei no vestiário, ele falou assim para mim e para o preparador físico: gurizada, é o seguinte, vai ter torneio lá em Ubá, a CBF quer montar uma seleção sub-20 e tal, e falei com o presidente, nós vamos participar dessa competição, só que eu não posso. Então assim, Luiz, tu tá aqui há mais tempo, e eu era mais antigo lá dentro, tu vai tu e o nosso preparador físico aqui, e vocês comandam os jogos lá e tal. Daí eu digo, tá, tudo bem. Ou seja, eu nem era para ir. Eu não era. Aí numa manhã, no hotel da seleção,
a direção da CBF visitou todas as delegações dos hotéis para dizer do que se tratava, que era um torneio visando a Copa do Mundo Feminina de 2002 no Canadá, Sub-20, tal. E eles falaram com todo mundo, logo depois do café da manhã, no refeitório, a gente estava ali no hotel e... Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém. E eu levantei a mão. Por que eu levantei a mão? Porque eu cansei de motivar as meninas, muitas jogadoras que vinham treinar no Grêmio sem ganhar um centavo, inclusive elas pagavam até a passagem delas de metrô, que vinha da Grande Porto Alegre ali, e de ônibus, que estavam pensando em desistir porque não aguentavam, os pais também não tinham muita condição, meninas muito pobres também e tal. Eu cansei de voltar do ônibus de Eldorado, com essas meninas meio chorosas no ônibus, porque não daria mais para seguir treinando. E eu sempre procurei levar para elas uma palavra de apoio e de otimismo, dizendo assim, poxa, olha só, bem ou mal está no Grêmio, que é um clube que pode ter projetado lá para o São Paulo, que o São Paulo era a equipe mais desejada, né, porque ele era a base da seleção brasileira. Quem sabe um dia ter uma seleção brasileira? Para, Luiz, que seleção brasileira? Que seleção brasileira? E essas gurias o quê? 16, 18 anos? 17, 16 anos, 15 anos. Então, assim, muitas vezes umas crianças, e na verdade, o treinador, ele é professor, ele é treinador, ele é psicólogo, ele é pai, ele é amigo, né? Então, eu sempre procurei motivar elas, que mesmo que estivesse sendo difícil, assim, não desiste, né? E aí tu falou isso na coletiva da CBF. E quando eu levantei a mão para falar, me veio isso na cabeça, no meu coração, porque Deus tocou meu coração naquele momento ali, com certeza absoluta, isso não tem nenhuma dúvida hoje. E eu disse, eu gostaria de falar o seguinte: parabéns pela iniciativa de convidar outros estados e o Brasil como um todo, né, não só o centro do país aqui para montar a seleção, como a base aqui sempre São Paulo e tal, e também de olhar para essas meninas, porque eu canso de falar para elas que elas querem desistir, que elas não desistam, porque um dia elas poderiam chegar na seleção brasileira. Então, eu fico muito feliz de hoje estar vendo isso se concretizar. É um fato, está aqui, vocês estão aqui hoje, nós estamos aqui na cidade de Ubá, e vocês estão aqui para observar elas. Então, alguém vai ver elas, alguém da CBF vai ver elas. Tá? Foram embora, tudo. De noite, o meu grande amigo e paizão, Coronel Feijó, estava tomando o whiskinho dele no restaurante do lado do hotel e mandou me chamar. O que não era muito comum, assim, a não ser lá dentro do Grêmio, né? Tá. Tá, vamos lá. Daí chegou pra mim e falou assim... O Feijó o mesmo da lâmpada lá, da luminária, né? Que tu tinha pedido... O que era o conselheiro um dos mais antigos... Que falou com o Verardi, né? Que pediu pro Verardi para me liberar, para me dar treino na meia luz para as goleiras lá. Que inclusive isso foi motivo de muita chacota pela categoria de base masculina, me chamavam de louco na época ali, né, tal. Tá. Mas aí nisso, quando ele mandou me chamar no restaurante de noite ali, falou assim, Luiz, quero te contar duas histórias. Primeiro, foi meu jogador na década de 60, ou 70, não lembro agora, o Tarcísio. O Tarcísio foi convocado para a seleção brasileira, chegou na seleção brasileira, teve uma convocação, nunca mais voltou. Uma ou duas, não sei, nunca voltou. Antes, teve o Pavilhão, que foi um zagueiro histórico aqui no Grêmio, aqui, que quando ele foi, Ayrton Pavilhão, que quando ele foi convocado para a seleção, ele saiu dizendo na mídia que ele não tinha medo do Pelé, que ele ia dar chapéu do Pelé, que o Pelé não sei o quê, que ele era o cara, tal. Ele também foi convocado uma ou duas vezes e não chamaram mais o Ayrton Pavilhão para a seleção. Por que eu estou te contando isso, Luiz? Porque nem 8, nem 80. E eu até ali não entendia nada, né? Aí ele falou assim para mim... O pessoal da CBF me procurou hoje. Te acharam com muita personalidade.
Gostaram do que tu falou ali na reunião, ontem de manhã, no hotel. E eles querem que tu seja o treinador dos goleiros da seleção. Pô, que legal, hein? Me arrepiei aqui vendo. Sabia da história já. Sabia. Eu não era para ter ido ao bar, porque não era a minha categoria principal, eu dava mais atenção para as meninas mais adultas. Né? Eu não tinha pensado em falar nada naquela manhã ali, mas, como eu volto a dizer para você, Deus tocou no meu coração, e Deus faz tudo como tem que ser feito na hora certa. Eu sempre digo para as pessoas, não se preocupem com objetivos de alcançar ou não. Tudo que for para ser de vocês, de alguma maneira vai ser. Tudo que for mérito de vocês. Porque eu digo, eu não acredito em azar e sorte, eu acredito em meritocracia, mérito. E aí, o coronel me falou o seguinte, e eu ainda falei para ele, porque assim, o que aconteceu? O pessoal do CBF procurou ele, né, para saber quem eu era, e eu tinha muita moral com o coronel. Por que eu tinha muita moral com o coronel? Porque ele via em mim, primeiro porque eu também estive no exército 4 anos e meio, então nós tivemos muita conversa sobre quartel, acampamento, sofrimento, demos muita risada fora do trabalho, ali na sala dele, lá em cima no Grêmio, né? Então ele também gostava de bater papo comigo e tal, mas ele gostava muito de mim, porque ele via em mim uma pessoa que mesmo sem receber nem um salário, dava o seu melhor, fazia além. E ele falou assim, eu me lembro como fosse hoje, ele tomou um golezinho de uísque dele, que é o cavalinho branco, tomava o cavalinho branco. Tomou o cavalinho branco dele ali e falou assim, deu uma risadinha. E eu ainda falei para ele o seguinte, Luiz, tu é o único treinador de goleiros na minha vida que eu sei no mundo que deu treino à luz de velas. É verdade. Então, assim, quando ele vier perguntar quem tu era, o teu comprometido no trabalho, não tem o que dizer, né, Luiz? Tu é um cara 110% comprometido com o trabalho. E assim foi parar na seleção brasileira, que na minha concepção hoje, eu era completamente desconhecido, no Rio Grande do Sul ninguém me conhecia, o futebol feminino não era nada, então Deus fez as coisas como tinha que fazer, e assim eu cheguei na seleção sub-20, para treinar a seleção sub-20, casualmente, a primeira convocação da Marta. A Marta, né, que todo mundo hoje conhece, a Marta, veio... A Marta é o Pelé, a quem não conhece, é o Pelé do futebol feminino. A Marta é o Pelé do futebol feminino. E a Marta, a primeira convocação foi, se não me engano, no dia 31 de março de 2001. Nossa primeira convocação. Ela é a Cristiane também, que foi depois uma grande atacante da seleção, a Cristiane. Nós chegamos juntos na seleção e ficamos de 2001 até 2008 juntos, né? Então, as coisas depois foram acontecendo. Daí nós tivemos o primeiro Mundial, que foi esse de 2002. E aí logo que acabou o Mundial de 2002, que foi campeão. Não, sul-americano campeão. Não. E o Mundial, 4º lugar. O Mundial do Canadá, na verdade, assim, nunca tinha se montado uma categoria sub, né, de futebol feminino. Então, foi tudo muito rápido. Nós não tínhamos um apoio longe de ter um apoio ideal para a seleção feminina. E a CBF cometeu um grande erro que eu hoje tenho convicção, nada contra a pessoa, que é uma pessoa maravilhosa e tal, mas trazer um treinador do futebol masculino, sem nenhuma vivência nunca de futebol feminino, para trabalhar justamente com as meninas mais jovens, né? E o treinador, né? Que era o treinador, inclusive, das antigas do futebol masculino lá de Goiás, da década de 70, 80, com a mentalidade bem daquela época lá, né? E a mulher tem essa particularidade, né? Então, mas enfim, fora o treinador que não era considerado ideal, o perfil, cara, dizer, não a pessoa, nunca a pessoa, mas o perfil que eu hoje digo, né, que não era o ideal. Nós tivemos só fazer um break, tá passando aqui na frente do estúdio um caminhão, que é esse caminhão, como é que chama o caminhão das músicas? Oi? Como é que é, Carol? Carreta da Alegria. Carreta da Alegria, tá passando a Carreta da Alegria. Desculpa te interromper, não. Só pra quem tá escutando de fora aí, a Carreta da Alegria acabou de passar. A da Alegria tá valendo. A alegria, como diria Regis Rezin, né, que eu encontrei no Rio depois, alegria, professor, Alegria, sabe? Só que ele dizia alegria.
Quase fui demitido por causa do Regis Reis no Pan-Americano de 2007. É mesmo? Vai ter que contar também. Também. Vai ter que contar. E aí, Luiz, e aí jogaram um Pan-Americano? Não, o Sul-Americano só consegui a Sul-Americano. vaga para o Mundial e fomos para o Canadá e tal, e ficamos em 4º lugar, né? E tal, bom. Mas aí o que aconteceu? No próximo ano, já em 2003, haveria a Copa do Mundo da seleção principal nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. O top do... Que o Que é, futebol o país, feminino. que é o país do futebol feminino, né? Sim. Só para vocês terem uma ideia, culturalmente falando, a coisa mais linda de ver nos Estados Unidos, qualquer cidade que tu vá, que tenha campo de futebol, assim, e chega essa época agora que lá é verão para eles, no caso, as crianças brincando de jogar futebol que o futebol, diga de passagem, que o futebol lá para eles é o futebol americano jogado com a mão. O que eu tô falando é o soccer, né? O nosso futebol é o soccer para eles lá, né? Claro. É muito legal de ver que, culturalmente falando, as meninas de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos jogam misturada com os meninos desde pequenininhas. É normal isso. Entendi. E isso é uma das coisas que eu acho que faz com que a seleção americana seja uma das grandes potências, porque começa lá, Tá. com 3, 4, 5 anos no meio dos meninos Eu jogando. vou fazer um parênteses e vou te contar uma história, então. Porque a força nessa faixa etária ali, de homem, de menino, de menina, não tem diferença, muita diferença, 3, 4, 5 anos, entendeu? Então isso é uma das coisas bacanas Que desenvolve, né? O Bina sabe, o meu guri tem 9 anos e é boleiro, tá? É o quê? É boleiro, joga Ah, bola joga mesmo, bola. joga bola. Já foi até num campeonatinho de futebol amador lá no Grêmio. E atualmente ele joga em 3 escolinhas diferentes, tá? E numa das escolinhas, que é na escolinha do tênis clube lá, inclusive pro ano que vem eles vão jogar no Oligaf, que é uma liga estadual aqui do futebol infantil, né? Numa das escolinhas, no time principal, tem uma menina, a Marcela, que bota no bolso 80% dos guris que estão jogando, e é uma menina de 9 anos. 9 anos, Sim, né? sim. E aí eles foram jogar um campeonatinho com outro time lá da cidade, e aí o treinador disse, olha, a Marcela mais 7, sei lá. 10 e faixa. Mas é impressionante. Que legal. É Que impressionante. legal. E isso eu já tive algumas vezes nos Estados Unidos e eu já vivenciei isso lá, né? E Mas ela não leva só, a mas eu vou te mochila dizer com a bola nas costas, cada um leva essa bola. Mas eu vou a te dizer mochila. que não só no futebol, no soccer deles, né? É, o Eu soccer. acho que em todos os esportes lá, eles conseguem fazer esse mix incentivam que não existe essa desigualdade, digamos assim, né? Física. Eles incentivam com que as meninas participem junto. E né? as próprias universidades também são muito incentivadoras disso, né? Então as crianças já crescem pensando naquele futuro, no que vão se desenvolver. Atletas daqui que vão para lá, né? Até porque as universidades lá, a grande maioria delas, o estudante ele precisa de uma bolsa para estudar, né? Então Muito ele caro. só vai conseguir essa bolsa se ele se desenvolver dentro de uma habilidade esportiva, né? Então tudo é mais ou menos Exatamente essa limitado. questão que eu cansei de responder em programa de rádio, TV que eu participei, esses anos que eu trabalhei com futebol feminino, que as pessoas, a mesma pergunta, né? Luiz, o que precisa para o Brasil desenvolver a modalidade? Eu digo assim, cara, a primeira coisa é botar na escola. Fazer praticar na escola, desde pequenininho, porque aí tu massifica. Porque a escola não tem um campo de futebol, mas tem a quadrinha ali de cimento, ali, enfim, de parquet e tal, mas tem em toda parte do Brasil tem uma escola. Então tu começa cedo e tu massifica na escola. E isso que tu falaste, Romeu, é muito verdadeiro, né? Mesmo para o americano classe média alta, a universidade é cara. É muito caro. Então, países como os Estados Unidos, a Alemanha também é assim, é o caminho para que tu consiga estudar em grandes universidades, ser um atleta que represente o teu país através da universidade. Os campeonatos universitários estão muito fortes, inclusive o próprio o esporte deles número 1 lá, que é o futebol americano, é muito forte a liga universitária, né, do futebol americano. Mas o pessoal usa, é um meio de conseguir estudar, fazer abrir faculdade. espaços para a vida, né? Assim, Romeu, o Luiz é o cara que a gente traz e é o cara daquela que a gente pode sentar no boteco e ficar falando com ele sobre o futebol e sobre essas histórias por um dia inteiro. Eu sei porque conheço há muitos anos e eu sei que a gente tem um tempo também e eu preciso que ele conte algumas histórias que eu tenho certeza que está nos acompanhando vai ficar fascinado com as histórias que ele tem.
Antes dessas histórias, porque são histórias boas, tem aqui a medalha, né, do Luiz, da seleção brasileira, Medalha olímpica. vice-campeã olímpica. Medalha de prata. Vice-campeã olímpica. Isso aqui, cara, só de tu ir numa Olimpíada, nos Jogos Olímpicos, né, como um atleta, como um professor, como um profissional ligado, já é algo fantástico, fora do comum. O Luiz foi homenageado, inclusive, aqui em São Gabriel, né, na Câmara de Vereadores, pelos feitos dele e tudo mais. E nós estamos chegando próximo agora dos Jogos Olímpicos, e eu queria que tu me dissesse, Luiz, qual é a grande emoção para um profissional da área, e aí tanto faz, é o atleta, é o professor, é a mídia que está presente e tudo mais, de viver nesse momento que é único. Olha, os Jogos Olímpicos, para mim, eu sou um fanático do futebol, eu considero muito superior a uma Copa do Mundo. Eu acho que é um ápice do esporte, é né? um ápice do esporte. Acho que é um ápice do Né? esporte. Deixa eu ver. Tu vê ali delegações que vão daqui a pouco com 1 ou 2 atletas para representar o seu próprio país, o seu micro país, né? E de uma forma, sabendo que não vão chegar, que não vão ser campeão, mas tem o orgulho de vestir aquela camiseta e de estar participando. E o Luiz é vice-campeão olímpico com a seleção brasileira feminina, coisa que nem a masculina tinha na época, né? Porque demorou para ser campeã olímpica. Qual é a emoção de participar dessa Babel do esporte, Luiz? São muitas emoções, eu diria, né? Primeiro que a Olimpíada, ela é a maior festa de confraternização dos povos na Terra. Nada é maior que uma Olimpíada. Uma Copa do Mundo te reúne o esporte, o futebol, né? A Olimpíada te reúne todos os esportes. E uma coisa bem legal que já falou, né? Quando a gente vê ali, assiste a cerimônia de abertura dos Jogos, poxa, ver aqueles países com 2 pessoas, né? 2 atletas ali, tipo assim, que com certeza não tem apoio de ninguém. Estão ali pelas suas próprias, né, e tal. Mas enfim, é um sonho de infância de todo mundo que é apaixonado por esporte, com certeza, né? Eu lembro que quando eu era pequenininho, eu queria ser o goleiro do Grêmio. Então eu tinha 4, 5 anos, e meu pai chegava do trabalho de noite, o pai era professor, chegava tarde, e eu fazia ele chutar a bola em mim para eu chutar. E eu assistia os jogos pela TV e tal. E aquilo foi crescendo uma chama dentro de mim, muito grande, que, poxa, seleção brasileira, Jogos Olímpicos, Olimpíada, olha que coisa linda, coisa que aquilo foi uma coisa que tocou meu coração. Parece que um dia ia acontecer comigo o que aconteceu, né? A oportunidade de estar aqui realmente é para muito poucos. Eu me considero um cara muito abençoado por Deus, pela família que Ele me deu, mãe e pais maravilhosa, minha irmã também. Tenho uma irmã, né? Comentei a Laurita, fisioterapeuta, mora em Porto Alegre. Mas assim, ó, ter a oportunidade de participar de uma Olimpíada realmente só Deus querendo que tu vá lá e tu participe, porque assim, eu vou contar uma coisa também, que eu participei da Olimpíada de Pequim, né? Que nós fomos vice-campeões, medalha de prata, mas eu quase participei da Olimpíada de Atenas. E foi a maior frustração esportiva que me fez chorar sangue durante meses, porque Atenas foi em 2004, eu cheguei em 2001 na CBF. E a nossa comissão técnica era a mesma de 2001, 2002, 2003. Lá na véspera da Olimpíada de Atenas de 2004, que inclusive Atenas é um lugar histórico, Sim, se for falar em Olimpíadas, é o berço das Olimpíadas. dos Jogos Olímpicos, né? Então seria uma coisa histórica poder participar de Atenas. Ali Eu acho até que foi em Atenas porque estava fazendo não sei quantos mil anos do início das Olimpíadas. Tinha uma história assim, né? Mas enfim, na verdade, eu digo, 6 meses antes, a CBF politicamente resolveu mudar a comissão técnica e botar amigos. Gente que achava que entendia o que era melhor, e trouxeram o Renê Simões. O meu chefe, coordenador na época da seleção feminina, que gostava muito do meu trabalho, de mim como pessoa, falou assim: Luiz, fica tranquilo, eu vou falar com o Dr. Marco, que é o presidente,
eu vou exigir que tu, pelo menos, permaneça na seleção, até porque tu tá com elas há 3 anos, elas adoram o teu trabalho, elas evoluíram muito, a gente viu isso, tu vai permanecer. Fica tranquilo. Eu vim embora da convocatória da Granja Comari, com aquela palavra, mas sabendo que o futebol, ele... E tu Tu nasce empregado É dinâmico. Tu dorme empregado e acorda desempregado, né? E tu morava onde nessa época? Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. E aí, meio da semana, eu ansioso, né? Porque eu estava ansioso, porque estavam divulgaram a comissão técnica, divulgaram o treinador de goleiro do René Simões, não era eu. Bah, que frustração. E eu já vinha trabalhando a cabeça das meninas já, André, Maravilha, já focado já na Olimpíada, desde que acabou o Mundial dos Estados Unidos em 2003. Então, assim, já existia todo Um vínculo. um vínculo emocional muito grande e tal. Então, aí acabou que foi minha primeira grande decepção, a maior de todas, a dor que eu senti, que só eu sei, que foi ficar de fora da Olimpíada de Atenas. E eu também quase fiquei de fora da Olimpíada de Pequim. Vou contar, ninguém nunca sabe dessa história, não contei isso pra ninguém, vou contar aqui em exclusividade pra vocês agora aqui. Atenção, furo que de eu quase, reportagem. eu quase fiquei de fora. Eu acho que eu posso falar, essa pessoa talvez hoje ela não sabe porque que ela ficou de fora e eu fui, mas enfim, se assistiu o programa e inteirado demais eu vou falar. Como eu dizia assim, a seleção feminina, ela existia dentro da CBF, não porque a CBF queria apoiar o futebol feminino, não porque a CBF existia porque o Ricardo Teixeira, presidente da seleção da CBF, tinha o sonho maior de ser presidente da FIFA. A FIFA mandava em torno de 2 milhões, não sei, um pouco mais, de dólares por ano para cada país desenvolver o futebol feminino. Então, assim, como é que um cara que almeja dirigir a FIFA e recebe 2 milhões de reais, de dólares por ano, não vai investir no futebol feminino? Então, ele era obrigado a investir no futebol feminino. Só que, assim, era um obrigado, assim... Meio contragosto. Tinha que botar... Leva qualquer um, tal, então eles faziam muito jogo político e tal, muito bem. E um dia acabou o almoço na Granja Comari, meu chefe, esse finado Paulo Dutra, que foi um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho e tenho muita gratidão todos os anos que a gente ficou junto na seleção, né? Ele me chamou e falou assim: Luiz, eu queria falar contigo uma coisa, não quero que fique triste, mas assim, há a possibilidade de tu não ir a Pequim. Puta, de novo, cara. Que merda. E eu digo, não, Paulo. Como ele era um cara muito sacana, o Paulo era um cara muito sacana. O Paulo, meu coordenador, era uma criança grande. Ele é o carioca, né? Ele vivia 24 horas sacaneando todo mundo. Brincando, sacaneando todo mundo. Há a possibilidade de não ir a Pequim. Porque contenção de despesas. Eu digo, não, que assim, ó. Agora nós temos um outro coordenador que foi imposto aqui, né? E tem que ter o chefe da delegação, tem que ter esse coordenador lá, e no somar das vagas, vai tantos. Contigo é uma vaga a mais. Só que assim, ó, eu sou muito amigo do Dr. Marcos, secretário-geral, do Dr. Marco Antônio Teixeira, e do presidente. Eu vou fazer um pedido pessoal que tu não fique de fora de forma alguma, porque eu sei que tu já ficaste de fora de Atenas e foi muito doloroso para ti. Eu digo, olha, Paulo, faz o que tu quiser. Mas tu achou que... Fui pro meu quarto e chorei. Chorei. Mas foi um choro assim, ó. Não um choro da alma. Uma tristeza, dor mesmo, uma tristeza, assim, tipo assim. Me preparei para Atenas, fiquei de fora. Vou ficar de fora agora. Não vou nunca mais trabalhar com esporte. Aqui acabou minha trajetória no esporte, não quero mais saber de esporte. Isso aqui já deu o que tinha que dar para mim.
Mas, aí passou uns dias e eu vi que ele estava incomodado, que o treinador, o Jorge Barcelos, que é um cara que é muito meu amigo, né? Que está no Inter agora. Que atualmente está treinando a equipe feminina do Inter, eu via que eles ficavam conversando e o Jorge estava incomodado e não, temos que achar uma maneira. Desculpa, ele era o treinador da seleção feminina. É. Ele era o treinador do grupo inteiro. Tu era o treinador de goleiros, ele era o treinador do grupo. Ele era o treinador do grupo. O René Simões foi em Atenas e ele foi em Pequim. É. E aí, no caso, a minha vaga ficaria para um outro coordenador que deveria politicamente ir para ser o chefe da delegação, blá, blá, blá. O que aconteceu? Coisa de Deus. Volto a falar em Deus aqui com vocês, que Deus é tudo. A ESPN, canal ESPN Brasil, era inimiga de morte do presidente Ricardo Teixeira. E eles apareceram para fazer uma reportagem na Granja Comari, uma cobertura da Granja Comari da seleção feminina, já pensando, tratando para as Olimpíadas, no caso de Pequim. Esse meu chefe, que ia no meu lugar, era o cara que ficava permanentemente lá na Granja Comari. Ele não sabia disso, autorizou a entrada da ESPN e a ESPN fez a cobertura e divulgou na ESPN toda a reportagem na Teresópolis, na Granja Comari e tal. Quando o Ricardo Teixeira viu isso na TV, alguém falou: quem foi que autorizou a ESPN a entrar na Granja? Fulano tá fora. Caiu fulano. Fulano não vai. Não interessa quem foi que colocou, tá fora. Hoje, agora, aí eu tô Que loucura, né? de noite no meu quarto lá, pensando na vida, né? E chega... Fica tranquilo que tu vai. Fica tranquilo, abrir uma vaga aqui. Então ali, qual é que era a minha dor, né? Porque eu percebi assim, toda a minha dedicação e amor que eu tinha pelas minhas, pelo trabalho, não era suficiente para eu participar de uma Olimpíada. O meu, talvez, vamos dizer assim, a minha competência, nada disso. Se politicamente deveria alguém lá para cumprir uma posição social lá, para fazer ser o chefe da delegação. Porque esses eventos grandes, né, Copa do Mundo, Olimpíadas, sempre tem, mesmo Pan-Americano, tem sempre os eventos que, por exemplo, tem que um chefe da delegação, alguém da delegação, uma reunião social, aí vão explicar algumas coisas e tal. Não tem como ir alguém da comissão técnica participar disso, estar envolvido com treinamento diário, né, e tal. Então, essas coisas, nunca contei isso para ninguém, né? Então, como eu estou na companhia de pessoas especiais aqui, Muito obrigado. e gosto desde já muito de vocês todos aqui, da equipe das meninas, aqui do pessoal, acabei resolvendo contar essa história. Vila Olímpica. Tu deve ter cruzado com uns caras bem conhecidos na Vila Olímpica, né? Cruzou com o Messi ou não? Cruzei com o Messi e... Vila Olímpica, vamos lá para nós não perder o raciocínio. Vila Olímpica. A Vila Olímpica, tentando explicar para o nosso público aqui, nada mais é que o planeta Terra reduzido a um condomínio particular, fechado. Uma Vila Olímpica fechada, onde tem um refeitório que eu imagino que seja mais ou menos do tamanho do quarteirão que envolve o estádio de futebol ali. Todo o quarteirão, talvez um pouquinho maior, lá em Pequim era assim. Gigantesco. 24 horas liberado para comer e beber o que quiser, desde que esteja com um graxazinho credenciado. Então eu brincava com meus amigos, às vezes eles me mandavam mensagem, na época eu muito falava pelo MSN, né? Tô comendo Mac de graça aqui. Tô comendo Mac 24 horas, que já engordei uns 4 quilos, porque assim, as competições elas acontecem em vários horários diferentes. Então tem atleta que está chegando na vila poxa, a China... Nossa Senhora, a China é um monstro de... Pequim é uma cidade monstruosa de grande. O deslocamento... Tem uma história triste. Eu conto as derrotas também. Tem de derrota, depois, se quiser, eu posso contar. Nesse sentido. Mas é muito longe as coisas. Então, às vezes a gente perdia 1h30 para ir ao treino de ônibus, dentro de Pequim. Uma cidade que chega, na época diziam lá, né, alguém falou que chega a ter 100 milhões de pessoas, na época que eles consideram a cidade cheia, e 90 milhões de pessoas depois, tudo muito longe, né?
Então, assim, então tem atletas que competem uma competição chega em 4 da madrugada lá e tem que comer alguma coisa, né? Claro. Então, assim, o refeitório é uma coisa legal, é uma coisa que é uma experiência única, né? Sim. Então, quer comer o que for, e comida do mundo todo. Comida, assim, comida da Ásia, comida... Tudo que é tipo. Só a comida brasileira que eu não encontrei, ela não tinha, assim, mas... fast food eles falam, né? Feijãozinho não tinha. Eu sou doido por pizza e lanche. Bom, tinha um McDonald's lá dentro, lá. É só pegar, servir, pedir o que quisesse, né? Beber, enfim. E os atletas também eles vão torcer para as outras Mas equipes, sabe, né? Jean, que assim, ó, quando eu estava ciente que eu iria realmente para a Olimpíada, eu fiquei pensando, poxa, se eu pudesse assistir, não dá tempo. Tu estás envolvido numa modalidade do atleta ali, quase que 24 horas. Não consegue. Nós conseguimos, aí como assim, por exemplo, de um jogo para o outro, de um jogo para o outro jogo, são 2 dias de folga. Sim. Então, quando tu começa a ficar bastante desgastado, até para poupar as meninas, e não, hoje não vamos treinar, coincidia que era o jogo da seleção masculina de futebol. Então nós conseguimos assistir 2 jogos. Inclusive eu assisti quando o jogo contra o Messi. E a seleção masculina ficava na Vila Olímpica também. O futebol É diferente, é diferente. Futebol masculino, O né? primeiro jogo nosso nas Olimpíadas e o primeiro jogo da seleção masculina foi fora de Pequim. Então nós estávamos no mesmo hotel, inclusive numa outra cidade. Né? Então, e, inclusive o futebol é uma coisa que não entende. O futebol, ele inicia antes da abertura dos jogos. Isso. Porque faltam datas, faltam dias, Claro, no caso. claro. Então a gente conseguiria acompanhar, já na pergunta, algumas outras, né, por exemplo, a seleção masculina, numa ocasião assim que vai toda a delegação hoje de folga assistir. O Ronaldinho estava nessa, né? Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho ou Gaúcho. Ronaldinho Fenômeno? O goleiro inicialmente era meu grande amigo Renan, que foi criado dentro do Inter, né? Depois o Anderson, Anderson tava, depois Sobis. e o Ronaldinho, mas enfim, o Ronaldinho e tal. Então a gente ficou, o primeiro jogo foi fora de Pequim, depois, e a gente ficou, na primeira fase, foi um jogo só em Pequim, o resto foi fora, então a gente estava viajando de cidade para toda a cidade, né, por causa dos jogos, porque vai girando, né, não é? Mas o time feminino ficava dentro da Vila Olímpica. Só quando tinha jogo em Pequim. Só quando tinha jogo em Mas nós Pequim, tivemos entendi. jogos em várias cidades. Entendo. Então, por exemplo, o primeiro jogo, como eu te falei, Entendi. Foi o primeiro jogo foi fora de Pequim. Claro. Inclusive da masculina foi fora. Então, nós tivemos até... Eu queria ter ficado mais tempo na vila porque é uma coisa legal. Por exemplo, poxa, tu poder, não só para comer, né? Eu adoro comer, mas não só para comer de graça, assim. Sai uma festa forte lá na vila, né? Eu tava louco pra fazer essa pergunta. Dá muito namoro lá? Nas Araçá. Tava louco pra perguntar isso aí. Tem tudo que vocês possam imaginar que exista num No meio de jovens. fechado, No meio de jovens, atletas e gente com corpo sarado, né? Tirando o sumô, o resto do mundo com o corpo malhado ali, né? Cheio de hormônio, bombando. O grande legal, assim, o grande barato da oportunidade é realmente de poder encontrar pessoas atletas do mundo esportivo que tu jamais, nem para falar pelo caso do Messi, né? O Messi, porque no caso a vila é muito grande, a Vila Olímpica, nossa, muito grande. Então tu tem que usar o ônibus, né, para deslocar do nosso prédio da delegação até o refeitório lá, 1,5 km, mais ou menos, não lembro qual de cabeça, mas tá lá longe. Então é legal, você pega o ônibus e tá o Messi ali, com o chuteirinho, tá o pessoal, tá um atleta da ginástica, do vôlei, de outros países que se não é ali, tu não tem como encontrar, Pessoal né? do tênis também, né? De todas das modalidades, inclusive eu acabei também fora da Vila Olímpica, isso eu contando da Vila Olímpica, fora da Vila Olímpica, no nosso primeiro jogo, se não me engano foi o nosso primeiro jogo que nós estávamos fora de... Não, minto, foi na semifinal em Xangai. Na semifinal em Xangai, que né, nós estamos fora da Vila Olímpica, nós estamos no hotel lá, eu saio do que os hotéis fazem, né? Os hotéis reservam uma grande sala, que serve de reunião, assistir vídeo, audiovisual, tal, projetor, tal, refeitório, tal. Eu saio do refeitório, depois do almoço, tô de cara com Maradona, sozinho. Eu olhei assim, não, Maradona. Digo, oi, Maradona. Ele me deu oi, tudo bem, então. Olá, que tal? E foi extremamente simpático, atencioso.
Olha, Mano, brasileiro, Ele como já você estava passa? pleiteando pegar a seleção masculina, Na coisa época. coisa que sim. veio acontecer logo Ele depois. veio acontecer depois, né? ele foi Pra África, treinador, foi pra né? África. Ele já estava pegando. Ele foi na Copa do Mundo, né? Na Como treinador África, também, né? na África, 2010. E aí ele já devia estar em conversação com o pessoal da Confederação Argentina, da AFA, para já pegar. Ele estava acompanhando lá a seleção olímpica, né? A gente identificava com o Maradona, assim, aí tirou foto. Aí as minhas vezes aí atendeu todo mundo, tirou foto com todo mundo, assim, dá paciência, calma, tratabilidade. E ficou com uma imagem boa do cara. E eu assim, poxa, quando é que eu vou encontrar o Maradona? Né? Nosso finado Maradona, que Deus o tenha, Que loucura, cara. e que eu digo que Deus, né, talvez... Um gênio de futebol. Eu gosto das histórias então, aí. essas coisas assim, Massa, cara. esses grandes eventos proporcionam Ele coisas tem umas que- 80 dessas e Não. é complicado porque a gente tem um tempo aqui. Não, e tal. história- Eu quero que tu conte também, por gentileza, para quem está nos acompanhando também, aqui no Brasil a Marta é o Pelé do futebol feminino, tínhamos o Pelé, e nos Estados Unidos, que é uma superpotência do futebol, eles têm uma personagem que é intocável, que é a Hope Solo. A goleira da seleção dos Estados Unidos, ela era, como o Messi na Argentina, como o Fenômeno no Brasil, como o Ronaldinho Gaúcho no Brasil, Beckham na Inglaterra, enfim, intocável. Onde ela ia ESPN e todo mundo junto, quer dizer... Era a estrela do time. Estrela total. E o Luiz termina o trabalho na seleção e é contratado, junto com o Jorge, né, Luiz, como o treinador, para o time da Hope Solo nos Estados Unidos. E eles... Até então ninguém sabia que ia ser o time dela. ninguém sabia que ia ser o time dela. Quando acabou as Olimpíadas, né? Olha como são os detalhes das coisas, né? Na final olímpica nós fomos muito superiores aos americanos ali e a bola não entrou, né? Por detalhes que eu digo que Deus sabe por quê. Mas se nós vencêssemos a Olimpíada, que quase aconteceu isso, nós deveríamos assumir a seleção chinesa, né? Isso inclusive nós tínhamos ido numa reunião lá com uma integrante da Confederação Chinesa para aproximar o Jorge deles ali, o Jorge, o treinador. Eu participei junto num dia que a gente saiu de noite fora do hotel para conversar com a seleção, quando a gente estava se aproximando da final. Uma coisa, agora me veio coisa na cabeça, depois eu esqueço, mas assim, vocês não imaginam, indescritível com palavras, tu estar do outro lado do mundo, num estádio de futebol lotado com 100, 90 mil pessoas e tal, e tu vê o povo chinês enlouquecido, gritando mata, 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 não fala o R, né? Mata, mata. Depois que a seleção chinesa caiu fora, eles adotaram a seleção brasileira para torcer. E era um enxame de abelha, uma loucura. Quando a Marta pegava na bola, então, meu Deus do céu. E a Marta, assim, no convívio diário, é uma pessoa simples, é uma pessoa... A Marta é uma pessoa extremamente simples. Assim, você não tem noção da simplicidade. Veio de uma cidade paupérrima, chamada 2 Riachos, em Alagoas. Uma pessoa que eu admiro, porque eu admiro as pessoas, em primeiro lugar, pelo ser humano das pessoas, né? Independente de que seja conhecido, não seja conhecido, tenha fama, não tenha fama, tal. A Marta é a pessoa que Deus botou no mundo, deu o dom, tá? Nunca frequentou uma escolinha de futebol e foi o gênio. E ela para ter sido eleita 1000 vezes, só que assim, chega um ponto que tá 7 vezes campeã melhor do mundo, fica até chato eleger mais uma vez, né? Politicamente, tu tem que dar a oportunidade de receber chato uma outra jogadora também importante, tal. Mas enfim... Tu tem contato com ela até hoje? Hoje não tenho mais contato, mas até uns anos atrás eu troquei com mensagem de feliz aniversário, coisa assim, tal, né? Tem WhatsApp da Marta? Não, eu só sigo ela no Instagram e sei que ela está nos Estados Unidos, jogando atualmente nos Estados Unidos, né? E o Orlando Pride, lá em Orlando, ela joga no Orlando Pride atualmente e tal. Desculpa para perguntar assim, curiosamente, Nossa, né? Queria saber como é que funciona esse... Como é que chama esse... Como é que é o nome daquilo quando a gente vai...
fazer um show, assim, tu quer entrar no camarim, tem um nome para esse negócio, sabe o que eu tô querendo dizer, a palavra? Backstage? Não, é mais ou menos, assim, nesse mundo, assim, vocês conseguem ainda ter contato com as jogadoras, com o cara que foi técnico, com a comissão? Não, sim. Nesse mundo do WhatsApp hoje em dia, sim, conseguem manter grupo, por exemplo, existe um grupo, assim? Não tem isso não. Por exemplo, o grupo da Seleção Olímpica de 2008 não existe, no caso, né? Entendi. Mas, por exemplo, eu tive contato há pouco tempo com o Jorge Barcelos, que atualmente treina a equipe feminina do Inter, com o Vinícius Munhoz, que é santamariense, e na época era preparador físico, que atualmente é treinador de futebol masculino, trabalha lá em São Paulo, isso não me falha a memória. A goleira Bárbara, que atualmente também veio jogar no Inter, agora faz 2 semanas que ela foi contratada pelo Inter, a gente trocou mensagem na última Copa do Mundo agora. Inclusive a gente lembrou de uma foto, né, que eu mandei a foto para ela logo na primeira convocação dela na seleção sub-20, ela sem nenhum tipo de conhecimento técnico, né, cheia de vontade para aprender, e ela quase não foi goleira, porque o treinador cismou com ela e mandou embora, e por um acaso tem tanta história para contar para vocês, assim, que agora vem somando coisas aqui, mas a Bárbara, que foi goleira depois de todos os anos aí, quase também não foi goleira da seleção, porque um treinador lá na época cismou com ela, porque ela tinha personalidade forte de questionar o porquê das coisas. E muita gente que está no comando não gosta de ser questionado o porquê das coisas, né? Mas, enfim, então, assim, isso basicamente, ele gosta de feliz aniversário, boa sorte aí na competição, responde tal, né? Mas a gente não tem, assim, não tem eventos de se encontrar, vamos comemorar, hoje faz 10 anos da medalha de prata, até fica aí hoje uma sugestão, se alguma delas chega. Hoje nós temos uma coisa que eu acho legal na CBF. A nossa capitã... Nós vamos mandar esse link para mais. A nossa capitã, podem mandar. A nossa capitã da Copa do Mundo da China, que também foi na China em 2007, um ano antes da Olimpíada, Copa do Mundo. A Olimpíada foi em 2008. A Copa do Mundo foi em 2007, também na China. A capitã era a Aline Pellegrino, né? E hoje ela é a coordenadora, hoje não, já faz acho que um ano, ela é a coordenadora de seleções da seleção feminina dentro da CBF. Isso é uma coisa que a CBF fez extraordinária, botar uma pessoa que entende as necessidades, né, para o futebol feminino e tal. E que viveu aquilo lá, né? Que viveu, e que sabe, né? E que sabe de tudo, né? O que realmente é importante ali para a modalidade, né? Porque o esporte ele é completamente diferente, né? Masculino com feminino, né? Ele acaba sendo, devido à estrutura, patrocínios, salários, né? E direitos de imagem, acaba sendo, são mundos diferentes. Até né? quando eu mandei, falando sobre isso, quando eu mandei a foto na Copa do Mundo para a Barbie, ela acabou não sendo a goleira titular, porque ela já estava tinha outras, renovação de goleiros e tal, e ela foi como suplente, né, para a última Copa do Mundo. Quando eu mandei a foto que ela viu, da foto nossa, da primeira convocação no gramado da Grande Comaria, ela falou assim: poxa, professor, se as pessoas soubessem o que a gente passou, né? Ela me respondeu no privado, né? Então, hoje, a seleção feminina tem uma estrutura maravilhosa. Igual, eu posso dizer que a estrutura é igual ao masculino. Pô, legal. Poxa, uma coisa que a gente sempre... Poxa, eu quase fiquei de fora de Pequim, porque ia um coordenador fazer uma parte social lá como diretor nas reuniões e coisas da FIFA lá, representando a CBF, né? E, poxa, a nossa olha só, eu digo assim, o que foi essa medalha, o peso dessa medalha de prata olímpica aí. Nós disputamos, Romeu, a final contra os Estados Unidos, né? Que é uma grande equipe mundial do futebol feminino. Aí, eu lembro que nós chegamos em Pequim, tinha ali a trajetória de cada seleção, né, antes de chegar na competição. Poxa, a seleção americana fez 60 amistosos, de um ciclo olímpico para o outro. E o Brasil? Nós tínhamos feito 4, 5. Cara, é Davi contra Golias, entendeu? Difícil, tal. Né? É uma coisa tal. E aí, coisas, por exemplo, que a nossa competição técnica era assim, ó, treinador, preparador físico, preparador de goleiro, tem que ter, né, no caso, o massagista, o roupeiro, o médico,
Fisioterapeuta já era uma briga poder levar o fisioterapeuta, tá, mas enfim, você que fechava em 9 pessoas. A comissão técnica dos Estados Unidos era quase 40 pessoas. Nossa. Tá, mas aí que o Bina tinha comentado antes, para não perder esse link, tu foi Tá. trabalhar nos Estados Unidos no E a time- Hope Solo? Não. Vamos lá. A gente vai falando de A Hope Solo, eu quero que tu conte da A Hope Hope Solo. Solo vai ficar para vocês todos aqui que estão nos ouvindo uma mensagem e nem tudo que reluz é ouro. Então, nós iríamos, se vencesse a Olimpíada, trabalhar na China, não vencemos, e o Jorge foi convidado a trabalhar na Liga Profissional Americana no ano seguinte, 2009. E ele falou assim, não, ó, eu vou, mas vai tu e o Vinícius comigo. O Vinícius é preparador físico de Santa Maria e eu, preparador de goleiro. Tá. E eles estavam remontando a liga que tinha falido uns anos antes, ou seja, não existia time de futebol feminino profissional, porque eles tinham lá o campeonato universitário, sim, mas a liga profissional não existia times em competição do ano passado, porque tinha quebrado, eles tinham extrapolado lá, feito um monte de... Enfim, eu não sei o caso, agora não é o caso. Mas... Então, aquele ano de 2009, foi remontada a liga profissional americana. E aí, o que acontece? O Jorge foi contratado para trabalhar no St. Louis Atlético. Muito bem. E como é que eram montadas as equipes? Eu achei uma coisa bem interessante, né? Diferente da nossa cultura aqui. Eles pegaram todos os diretores e treinadores de todas as equipes lá, né? E tipo assim, para equilibrar os jogos, pode escolher uma de todas as jogadoras que estão disponíveis no catálogo. Aí escolhia uma, escolhia outra, escolhia outra, escolhia outra, escolhia outra. Tipo, coisa nossa de futebol amador, né? Escolhe o meu time esse aqui, o teu time aquele lá, escolhe um por um, né? Cada um escolhe um. E aí, enfim, foram escolhendo. E o que aconteceu? Deu problema no meu visto, o visto nosso estava atrasando aqui, e o Jorge, como o clube estava sendo montado na cidade de St. Louis, que na verdade não era na cidade de St. Louis, o time levava o nome de St. Louis Atlética, mas a cidade nossa era uma cidadezinha satélite a St. Louis, que era Edwardsville. E aí o Jorge foi 6 meses antes para lá, para montar toda uma estrutura do clube, o que era importante, falar com patrocinadores, ver quanto dinheiro precisava, e também escolher as jogadoras do time, né, no caso. E eu lembro, né, que um dia eu estou em casa e daí toca o meu telefone ao Jorge, porque ele estava naquele negócio do visto de trabalho, que estava atrasado o nosso visto de trabalho. E já ia iniciar a pré-temporada, daqui a pouco não tinha que estar lá e não podia ir lá e tal, enfim. Aí, Luiz, tem uma notícia para ti que tu vai adorar. Tu sabe quem vai ser a tua goleira principal? Eu digo, mas quem vai ser a goleira principal? Pensei a Bárbara, né? Que é uma menina que eu adorava de paixão, minha goleira, que eu iniciei do zero. A Bárbara, pensei, né? A Hope Solo. Eu digo, a Hope. Eu fiquei assim, a Hope Solo, né? Considerada a melhor do mundo e tal. Nos tirou a medalha de ouro na Olimpíada, fez defesas milagrosas, enfim, é uma personalidade americana. A Hope Solo. Ela e mais 2, né? Mas hoje o clube fechou o contrato com ela e estou te comunicando que tu vai trabalhar com ela. Tipo, poxa, né? Tipo, olha como Deus está sendo maravilhoso comigo, né? Me dando a oportunidade Ó, a carreta da alegria de novo aí, ó. de trabalhar num outro país, no país do futebol feminino, na principal liga, que nem fosse guardada devido proporções, trabalhar na Champions League no futebol masculino, Claro, né? A principal sim, liga, verdade. que seria a liga americana, no caso, né? Claro, claro. Com a melhor do mundo. Você ia trabalhar com o melhor goleiro da Champions League, melhor do mundo, da Champions League. Sim. Então assim, poxa, tu como profissional... então tipo assim, tu como profissional, aquilo é o ápice, né? Assim, da realização profissional, Claro. de poder ter a oportunidade e tal. Mas eu cheguei no clube e tinha outras 2 goleiras e eu tinha uma preocupação. Eu não falo inglês. Eu mal falo português, digamos de passagem. Né? Eu falo português, né? Meus pais são professores, sempre me cobraram muito de falar corretamente e tal, mas digo, eu mal falo português, eu não falo inglês. Eu aprendi a falar o mimiquês, né? O mimiquês é uma língua que funciona em qualquer parte do mundo. Eu já estive em estações, assim, que você não imagina, em metrô na Tailândia, Bangkok, aqui, que o mimiquês funciona, porque as pessoas têm uma ideia assim, ó, o inglês é uma língua universal, é uma língua que fala, né, em todos os lugares.
calma aí. Nas grandes cidades, nos grandes centros turísticos, sim. Se tu for para o interior, ninguém fala inglês. Aí falar inglês em Santa Margarida, né? Aí tu vai falar a língua nativa e tal, né? E no próprio Estados Unidos, muitas vezes que eu fui nos Estados Unidos, eu falei mais espanhol do que qualquer coisa. Eles falam muito espanhol nos Estados Unidos também. E aí eu digo... Eu falei o portunhol, você também fala, bem enrolado da... Então, o mimiquez... Muita cerveja, por favor. Esse é melhor, esse é o principal. Mas nós teríamos dois intérpretes, que um dos intérpretes, casualmente, vem a ser o primo do Roger Machado, que é o Carlos Machado. Um cara sensacional como pessoa, como tudo, que me ajudou muito, não só a mim, mas na comissão técnica, morava na casa com a gente, né? Que é um porto-alegrense que está há 40 anos morando nos Estados Unidos, né? Que é primo do Roger. Então, era um dos intérpretes e tal. Mas eu não estava muito preocupado com o idioma, porque o que eu pensei? O futebol é uma coisa meio que universal, meio de fazer tal. Só que eu tinha uma preocupação porque a escola é diferente, a maneira de fazer exercício é diferente. E eu digo assim, eu não posso chegar impondo nada para ninguém. Eu não vou ser burro a esse ponto. E não vou ser arrogante a esse ponto, porque arrogante eu nunca fui também com nada, com ninguém, e acho uma grande bobagem. Mas assim, eu vou tentar aos poucos introduzir o que eu acho. Eu vou ver o que elas estão fazendo, o que a Robsol faz, e aos poucos vou sugerir um outro tipo de movimento que eu acho que é importante, se eu achar que é melhor. Então, mas aí então eu peguei 2 goleiras, né, porque a Robsol estava numa competição em Portugal com a seleção americana e ela ia ficar todo o primeiro mês fora. E eu peguei todo o primeiro mês da pré-temporada só contra as 2 meninas, que estava sendo uma belezura de trabalho, um trabalho assim, ó, elas estavam gostando, achando coisas diferentes, a maneira de bater, repor a bola, né? Porque o americano, só para ter ideia, no gesto motor, ali, tecnicamente falando, o goleiro de futebol do soccer, ou masculino e feminino, ele bate de baixo para cima da bola, que ele tira o balão, que a bola sobe. E nós aqui já temos a consciência de que se tu bater a bola atrás dela, ela vai mais rápido, perde menos tempo, tu pega o zagueiro fora da posição e tu pode ligar um ataque que pode ser gol, né? Então, coisas assim que elas gostaram, muito bem. Tudo mesmo, chegou o dia que a Robsol ia chegar no clube, um mês depois. Para mim, normal, né? Robsol, tal. Eu nunca vou me esquecer. Eu estava no campo já, aquecendo, e quando eu olho, deve ter vindo assim, ó, uns 20 fotógrafos, e ela no meio, assim, caminhando em direção ao campo. Ela é uma mulher bonita? Aí depende de cada um, né? Depende de cada um. A mulherão, assim. Não. Grande, assim. Ela tem 1,75 m de altura. Não é muito grande, né? Não era muito grande, mas na época, para as goleiras, essa altura era aceitável. Hoje a altura das goleiras subiu mais, né? Já subiu bastante. Mas aí o que aconteceu? Eu olho para trás, assim, visão periférica, vem um enxame de abelha, de fotógrafo, imprensa, era a Robsol vindo, e eu digo, o que eu pensei? Eu digo para um dos nossos intérpretes, diz para ela o seguinte: eu vou fazer o movimento com a Gil e com a Erna aqui, e ela só faz o que estão fazendo, faz igual. Que ela vai entender o que eu quero que ela faça. É muito simples. Ela vai ver a outra fazer, e ela faz. Veio a menina lá, a Gil fez o movimento, toca na trave, vai lá, pula, defende a bola. A Erna, mesma coisa e tal. E ela aquecendo ali, estava na volta ali da imprensa ali, né? Chegou ela, se posicionou no gol, parou, se deslocou, ela tocou, eu chutei, ela não foi na bola. E aí, saída já. E aí tem que ter a noção e a dimensão. Deu um cartão de visitas. E aí, não, cartão de visitas. E aí tu tem que ter a dimensão assim, ó. Que depois eu vim saber disso também. Mas tu tá na frente da principal goleira do mundo, a imprensa toda para cobrir o primeiro treino dela no clube, que era foi um evento na cidade ali, que a Robsol, essa goleira do time, Santo Luz e tal. E aí tem que ter a dimensão que está sendo visto, filmado, inclusive, ele tinha emissora de TV filmando ali, para fazer a reportagem do primeiro treino da Robsol no clube. E que tinha que ter um jogo de cintura com aquilo ali. E aí eu digo, não problem, let's go, no problem, tal. Aí mudei o trabalho, digo, né, disse para ela fazer só igual, só repetir tal. Aí mudei o exercício e tal, a Gil fez, a Erna fez, chegou ela olhou para mim, e eu chutei a bola, ficou parada me olhando. Eu digo, meu Deus do céu. Eu digo,
Hope, let's go, let's go. E ela ficou me olhando. E aí eu digo fala para ela ali, fala para ela, né, um problema, uma coisa, né, tal. Tá, muito bem. Mas aí o que eu pensei? Já estava Não a vou mandar lá longe, né? Daqui a pouco já vai começar o coletivo ali, trabalho de bola parada, coisa de Jorge aqui. Eu pensei, eu digo assim, ó, eu peguei e falei assim para ela, digo assim, ok, né, vamos fazer um break aqui e tal, tomar uma aguinha e tal. Eu cheguei, chamei o rapaz que é nosso intérprete, e falei, disse, tem um problema, tá bem. Ah, eu quero correr. Que é uma coisa que o goleiro não trabalha, essa valência lenta, assim, o goleiro tem muito estímulo, né. Eu disse, beleza, vai correr, que depois dele te senta para conversar, eu não tinha tido a oportunidade de conversar com ela, né. Aí o que aconteceu? Resumindo toda a história, para também não ficar aqui toda noite, desde o primeiro dia ela quis me boicotar de propósito. Por quê? Porque o objetivo dela era o quê? Trazer o treinador de goleiro da seleção americana. Só que eu não sabia disso. Desculpa, que filha da puta, né? E aí eu digo assim, com o passar dos dias eu comecei a entender isso. Eu digo, cara, ela tá me boicotando, que outras coisas foram acontecendo, e eu sempre levando na esportiva, tipo assim, não, poxa, chegar... Não, ela chegou ao ponto que eu digo, não, vou falar com ela. Não, eu quero fazer o trabalho igual que eu faço na seleção americana. Eu digo, eu não sei o trabalho que ela faz na seleção americana. É outro tipo de trabalho, é outra escola e tal. E eu cheguei ao ponto de dizer assim, ó, hoje de manhã tu vai nos mostrar no treino o trabalho que tu faz na seleção americana. Vamos ver? Pode comandar o trabalho aí, vou observar, vamos ver como é que é o trabalho. Aí ela chamou as meninas, fez um trabalho ali, tal, queria fazer assim, um negócio aqui, depois o Jorge chamou elas para um trabalho lá na... Tá. Resumindo. Uma história forte também essa agora, porque assim, uma coisa que... Mexe com as emoções. Não, né? assim, eu digo forte no sentido, tipo assim... eu não faria isso. Hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu não faria o que eu fiz. Mas fomos pro jogo da estreia. Contra o time da Cristiane. A Cristiane, nossa grande atacante, jogava, não vou lembrar agora do time, cara, um time agora, uma outra equipe da Liga. Amado jogava no outro time e tal, tinha alguns jogadores, né, brasileiros lá jogando lá na Liga e tal. Fomos pro jogo de estreia, lotado, um campinho bem pequeno, diga de passagem, tipo assim, um campinho até... Tipo do Interzinho de Santa Maria? Isso, uma coisa assim e tal. E aí, quando ela saiu do vestiário para aquecimento, um monte de repórter, gente em cima dela. Porque então as pessoas batiam no peito, a Hope Solo é a nossa goleira do nosso time. Então, e todo mundo cobrindo total. E eu já estava assim, né? E eu já estava me questionando algumas coisas e eu já tinha um entendimento que ela não queria trabalhar comigo, porque é aquele treinador de goleiro dela, da seleção. E eu digo assim, eu estava já uma gota de água. Eu sou uma pessoa muito tranquila, sou canceriana, né? E sou muito tranquila e tal, não gosto de confusão com ninguém. Sempre que eu posso, eu gosto de amenizar as brigas, inclusive, tal. Não, calma aí, pessoal, né? Vamos começar, tal. E nós fomos para o aquecimento do jogo de inauguração. Eu aqueci a primeira, a segunda me dá também aqui, e na hora que eu fui chutar a bola nela, ela não levantou os braços e a bola passou, ela só fez assim com a cabeça, a bola passou dentro do gol, eu não entendi, né, deu ali. Eu digo, poxa, e é rápido, só tem 15 minutos, 12 para aquecer, porque já vai iniciar o jogo e não tem tempo. O goleiro não pode entrar frio, né? Eu digo, let's go, hop, let's go. Mas já estava falando bem inglês. Eu vi que ela falou com as meninas alguma coisa, e ela pegou a bola, e eu vi que ela pediu a menina chutar a bola nela, não eu. Bah. Eu digo, pô, na frente da TV, ela pediu para a jogadora, a colega dela chutar a bola, e não eu, pro treinador. Ela está querendo me desmoralizar ao mais alto nível, digo assim, só que eu entendi, assim, uma coisa. E ali, assim, ó, acho que o ser humano mais calmo do mundo ia subir o sangue, ia ferver o sangue, e ali eu perdi a cabeça. E aí eu falei assim, não, tem que tal. Eu digo assim, tu quer me sacanear? Então tá. A gente faz o aquecimento das goleiras, né, de fazer a pegada assim, para aquecer a mão, né, a luva ali, nas pegadas. Então eu sempre pego como referência o rosto dela. Tu pega a testa do atleta, aí o rosto, ela fazer a pegada, eu ver a bola, chutar a bola, faz a pegada, chuta a bola. E ali eu falei assim, ó, vamos ver se tu é boa mesmo, na frente de todo mundo. E eu peguei e bati com tanta força naquela bola, como eu nunca fiz na minha vida com ninguém.
Que ela levou a mão que assim, a bola passou no meio da mão dela, deu na testa dela e saltou lá em cima, que a bola pulou, foi lá na arquibancada. Verdadeiro te liga. Que E eu acha? digo assim, eu seguro esse pombo sem asa. Na frente de toda a emissora, e segura esse pombo sem asa aí, então você é boa. E ali tava bem frio, né? Era bem frio. E aí eu tava também com luva de goleiro, que ajuda para trabalhar, a segurar a bola e tal. Ali eu peguei e ela ficou assustada também ali, e os caras estavam filmando o aquecimento dela aí, né? Pra onde passou, eu não sei, que foi a emissora que passou por aí e tal. E aí eu, let's go, one more, let's go. E aí nisso ela pegou e se postou de novo, eu dei outro chute forte, e ela, só que foi tão forte, que e passou assim, que foi um foguete, ela olhou assim, e aí eu só peguei a luva, tirei a luva, batei no chão e disse assim, ó, pra mim acabou os Estados Unidos, tô indo embora pra casa, não tô mais feliz aqui, não é isso que eu quero da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa, que eu sempre digo a todos vocês, é um conselho de vida para todo mundo que está assistindo, e busquem infinitamente a felicidade de vocês, independente de qualquer coisa. Busquem a felicidade de vocês a qualquer preço e tal. E eu estava me acordando, eu sempre fui um cara feliz, alegre, comunicativo, ainda mais trabalhando com uma coisa que eu gosto, né? Eu comecei a me acordar de manhã no trajeto de casa que eu ia com o Carlos, o primo do Roger, né? Nos levava de carro ali, pro treino, sem nenhuma vontade de treinar, triste, desmotivado completamente, porque eu sabia que a Robson não ia trabalhar comigo, e eu não conseguia dar o treino e tal, tudo difícil e tal. Então eu digo assim, eu lembro que eu peguei no meio, saí do aquecimento, deixei ela sozinha, e ela, Luiz, então Luiz, eu digo, tchau pra vocês, virei as costas, cheguei, tava o Jorge, o Jorge, me dá a chave do carro, eu tô indo embora, cara, e eu vou arrumar minhas malas amanhã, eu tô fora, me desculpa, cara. Por quê? Eu já vinha pensando em algumas coisas, por exemplo, o sonho do Jorge Barcelos, e se ele estiver assistindo isso, ele pode confirmar isso para vocês, o sonho do Jorge Barcelos era um dia ter na seleção americana. A Hope Solo, ela tinha uma força dentro da Confederação Americana de Futebol, porque era um símbolo dos Estados Unidos. Sim. Tem um símbolo. Poxa, vocês iam nas lojas lá, lojas da Nike e coisa, entrar nas lojas, tinha banner de 10 metros de altura dela, tinha vídeo passando com ela, defendendo, jogando. Ela só dava ela, tudo que era lugar tinha publicidade dela. Né? Ela joga ainda, não joga mais. Não, parou, se aposentou. Virou mãe e parou de jogar. E aí, eu digo assim, ó, por que acontece? O Jorge me convidou, como acontece no futebol, né? Eu vou levar minha comissão técnica. O Roger foi pro Inter hoje e levou, não abriu mão da comissão técnica dele, sim, que são as pessoas da confiança dele. Normal. Então, daí no caso, eu tinha consciência assim, ó, poxa, eu só tô aqui nos Estados Unidos porque o Jorge me trouxe para cá como homem da confiança dele. Eu não vou atrapalhar o caminho do Jorge até chegar à seleção americana. Eu não vou criar esse problema pro Jorge. Eu não vou ser esse empecilho, eu não vou criar a inimizade da Hope com ele para atrapalhar. Então assim, ó, corto eu a minha cabeça, vou embora, eu não estou feliz mais aqui, e, né, e meu pai era vivo na época, meus pais também têm bastante idade, eu estou cansado porque eu vinha numa batida de competições muito grandes, de viagens. As pessoas acham muito legal, né, viajar pelo mundo, mas é uma coisa que cansa bastante também, e não convive com a família, né. Para namorar é difícil, entendeu? Fica 2 meses fora, sabe? Entendi. Complicado, né? Então, relacionamentos, né, falando. Então, eu digo assim, ó, corta eu a minha cabeça, o Jorge não se incomoda, vai fazer amizade com ela atrasa a seleção americana, e eu vou para casa, porque eu não trabalho um dia mais da maneira que eu estou aqui. Hoje, eu sei que eu agi de cabeça quente, e eu digo que foi um erro a maneira que eu fiz, porque o que eu poderia ter feito? Hoje, com o entendimento que eu tenho, com a maturidade que eu tenho hoje, eu teria ficado como auxiliar técnico do Jorge. Trabalhando, não com as goleiras, mas auxiliando dele no trabalho. Eu ficaria lá nos Estados Unidos para aprender inglês, para viver, ter uma vivência diferente lá na liga, ajudando o Jorge de uma outra maneira. Hoje eu faria isso, né? Mas na época eu digo assim, não estou mais feliz, não quero, não me serve mais, né? Mas tu te arrepende disso? De ter feito daquela forma, sim. E de ter voltado? Como? E de ter voltado? Não, de ter voltado não, porque aí eu vou te dizer que Deus novamente agindo. Meu pai tinha um problema sério no intestino, e se eu não tivesse voltado para o Brasil, naquele momento meu pai tinha morrido com obstrução no intestino, logo uns meses depois aqui, e fui eu que cheguei em São Gabriel e vi ele internado dentro da casa ali,
e só pediu que o doutor me desse como é que se diz ali, alta Prontuário. e tal, para enfiar o pai no carro e correr para o hospital para Porto Alegre, o Ernesto Danelli em Porto Alegre lá. No que eu enfiei o pai no carro, cheguei lá, o médico falou assim, como assim faz 5 dias que teu pai não vai aos pés? Eu digo, faz 5 dias lá em Gabriel, você estava observando. Não, teu cara. Se eu não tivesse que o pai tinha morrido lá em 2009. Final de 2009, final de 2009, verão de 2009. Então Deus faz tudo na hora certa e tal, mas eu volto a dizer para vocês, e já fica como um conselho para a vida de todo mundo que está assistindo aqui, busquem sempre a felicidade de vocês, a vida aqui na Terra é muito curta, passa muito rápido. Não faça nada de cabeça quente. Uma outra grande lição, não façam nada de cabeça quente, isso é uma grande lição também, né? Brigou com a esposa, marido, amiga, irmão e tal. Assim, ó, tá louco para dizer um monte de coisa, assim, ó, toma um banho, toma um banho, dorme, amanhã tu pensa que tu quer falar isso mesmo para ela. E a nossa produção já está com a resposta da Robsolo aqui. Não, é brincadeira. Minha mãe dizia que o diabo, ele é esperto não porque ele é mau, mas porque ele é velho. Tem um ditado que diz isso. A gente vai aprendendo essas coisas, né? Mas, agora, tocaste o nome dela de novo, só um adendo aqui para encerrar o assunto da Robsolo e tal, né? Em 2007, quando teve a Copa do Mundo da China, foi um ano antes, ela era a goleira titular dos Estados Unidos. E a goleira, fechando o gol, não tava gol. É difícil fazer gol nela. Foi jogar contra a gente na semifinal. Cadê o solo? O treinador tirou ela. Botou a Brian Scurry, que é uma morena, uma negra. Ninguém entendeu. Grandona. Não, maior que ela, não. Não, era uma goleira mais antiga, mais velha, alegando que ele iria usar na semifinal da Copa do Mundo a Brian Scurry, porque ela nunca perdeu para o Brasil. Mas o Brasil nunca ganhou os Estados Unidos também, assim, o time principal. Não tinha muita lógica, né? Não tinha muita lógica. Alguma coisa tinha errado ali. Depois, olha como são as coisas, né? A Robsolo, só para esclarecer aqui o assunto da Robsolo, ela é filha de um ex-guerrilheiro, veterano de guerra dos Estados Unidos, que quando ela nasceu, o pai dela estava na guerra. E o pai dela ficou não sei quanto tempo na guerra, 2, 3 anos. Quando o pai dela voltou, ele ficou morando no mato, ele não quis morar em casa. E a Robsolo era nenenzinha, ele roubou a Robsolo e levou a Robsolo para o mato. Levou para não sei quanto tal. E isso foi uma confusão com a família e tal. E aí, claro, logicamente, depois ela lançou um livro contando que ele era alcoólatra, né? Ela passou por problemas de álcool, agora foi até presa e tal. Então, a personalidade dela vem de problemas de família estruturais. Lá atrás, tal. E aí aconteceu. Aí, né, ela não jogou a semifinal da Copa do Mundo contra a gente em 2007, que foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Nós temos uma goleada histórica com um gol antológico da Amado. Foi o dia mais impressionante que eu tive no futebol feminino, mais do que a final olímpica, mais do que a final da Copa do Mundo. Foi aquele dia que eu lavei minha alma contra os Estados Unidos, aquele dia, foi 4-1, né, com banho de bola da gente. Mas aí o que aconteceu? Passou um tempo, eu vinha conhecer a Robsolo, né, aconteceu essas coisas comigo ali, eu vi que ela tinha tal. Passou mais um tempo, ela foi na cerimônia da FIFA lá, acusou o Blatter de ter assediado ela sexualmente, e foi um escândalo quase que mundial. Depois ela criou um problema com álcool, né? E os Estados Unidos os Estados Unidos, a lei americana. Na verdade é a mulher problema, né? Aí depois eu fiquei entendendo que tudo isso que aconteceu também vem de problemas dela. Da infância, da estrutura familiar. De tudo. E digo para vocês assim, ó, uma coisa do marido. Uma coisa que o marido dela é um jogador de futebol americano, famoso inclusive. Eu digo para vocês. Dele. Quando com pena do cara, nem sei quem ele é. Eu digo ele, né? Quando vocês conhecerem uma pessoa complicada, uma pessoa que é um adulto complicado, você pode ter certeza que se vocês fizerem uma retrospectiva da vida da pessoa, o problema está lá atrás na família, desde quando era pequeno. Então, isso é quase que 100% certo. Sempre uma pessoa assim, problemática, né? O caso da Bárbara mesmo, que quase não virou goleira. O pai da Bárbara, né, fez as coisas erradas, ela saiu de casa, abandonou ela pequena em casa com a mãe dela. A Bárbara é uma menina bastante geniosa, segundo muitas pessoas diziam. Eu sempre achei ela um amor comigo, porque eu sempre tive o sentimento de acolher as pessoas e sempre tive o entendimento de que para eu conseguir extrair o máximo dela, ela tem que gostar de estar comigo. Então eu sempre tive, tanto é que um pouco ela começou a me sentir
tem um sentimento tipo assim, que nem fosse eu o pai dela, porque ela gosta de pedir conselhos, eu dava conselhos para ela e tal, a gente conversava muito sobre a vida pessoal também, né? E só o caso agora, no caso da Bárbara, eu lembro nós tínhamos que montar uma seleção sub-20 para disputar a Copa do Mundo da Rússia em 2006. E a Bárbara é uma menina que ela questionava as coisas. E o treinador, na época que colocaram lá, era um cara muito complicado como pessoa. Ele desconfiava de tudo, da sombra dele ele desconfiava, e ele não gostava que ninguém que alterasse ele. E a Bárbara questionava e queria saber por quê. E algumas vezes ela perguntou no treinamento por quê, ela fez todo meio tipo assim, expôs o cara. E sempre ao final da convocação, na Granja Comari, a gente se reunia lá em cima na mesa lá para conversar, e o coordenador, né, meu grande amigo finado Paulo Dutra, dizia assim: fulana, volta ou não volta? Ciclana, volta ou não volta? E aí ele chegou para mim e falou assim, que até é uma coisa que eu, como treinador de goleiro, eu auxilio o treinador. Tem muito treinador de futebol, isso masculino e feminino, que ele quer escalar o goleiro, que ele confia. Claro. E ele nem pergunta muito, ele estabeleceu uma relação de confiança no treino, que tá, meu goleiro vai ser esse e acabou. Imagina um treinador de goleiros do Renato, que gosta de fazer rodízio. Os caras devem enlouquecer, né? Então, assim, ó, aí eu me lembro que a Bárbara, aí ele chegou, eu fiquei surpreso que ele falou assim, Luiz, as goleiras, Luiz, a Bárbara volta, e eu digo assim, volta, até porque assim, ó, das 3 meninas que eu tenho aqui para transformar numa goleira, a Bárbara é a única que eu vejo com grande potencial, é o grande diamante bruto que eu tenho para lapidar aqui, porque eu sentia nela, é um diamante bruto para lapidar, o talento estava ali, assim como está na marca, talento para coisa, né? Eu digo assim, olha, se alguma delas aqui tem uma chance maior de ser uma grande goleira, é a Bárbara. E o treinador do meu lado falou assim, ó, não quero que ela volte. Daí o meu coordenador falou assim, ó, Luiz, te pergunto de novo, a Bárbara deve voltar ou não deve voltar? E aí o cara me disse na minha cara, que o treinador da equipe disse, não, eu não quero que ela volte, a Bárbara eu não quero mais. Aí foi bem aqui, tipo, bom, Luiz, tu é o treinador da equipe, né, cara, eu tô aqui como um auxiliar teu, né, tô vendo com as goleiras aqui, ó, mas eu tenho a obrigação de te falar uma coisa, cara, nós temos pouco tempo para trabalhar com essas meninas da competição, e se alguma delas pode se tornar goleira, é a Bárbara, cara. Não, mas eu não gosto dela, não gosto do jeito dela, tem que babar de cara. Daí o Paulo falou, não, tá, mano, então volta ou não volta? Eu digo, volta. Aí ele montou, volta. E aí me jogou contra o treinador, foi aquela coisa meio chata ali, só que eu sempre vou falar com o meu coração o que eu tô sentindo, não vou, né? E era o que eu vi mesmo ali e tal. E aí eu lembro que ela deu o azar de se machucar, o tendão de Aquiles. Puta, é uma lesão difícil de... É uma bobagem, entendeu? Tendão de Aquiles e tal. E ela teve que fazer cirurgia. Para 6 meses, né? E aí ficou uns 3 ou 4 meses parado, fez cirurgia, fazer fisioterapia. E eu estava apavorado, porque eu digo assim, eu tenho meninas aqui que têm potencial mediano, né? Fazer goleira. E a minha grande menina, que eu achava que teria potencial maior, é a Bárbara e tal. E aí chegamos no final de uma convocação, o meu chefe na minha estação falou assim, Luiz, eu preciso de uma resposta para agora, para ligar agora a CBF em relação à Bárbara, porque assim, ó, ela vai ter que fazer um tratamento específico, assim, ó, e a CBF pode bancar isso ou não. Tu acha que a gente deve investir na Bárbara? Eu digo assim, claro, lógico. E aí o treinador disse, não quero a Bárbara. E aí investiram, fizeram tratamento nela, ela voltou e se tornou a grande goleira que ela é hoje. E mais uma vez a gente diz assim, Luiz, tu foi o cara, não, eu não fui ninguém, eu sou só um instrumento na mão de Deus. Deus me colocou na hora certa, no lugar certo, para tomar a decisão certa. A Bárbara foi goleira titular ela não foi para a Olimpíada de Pequim como titular. Aconteceu que no jogo de estreia contra a Alemanha, a Andrea machucou o tornozelo, torceu e tal, e aí o médico disse, eu perguntei pro médico, doutor, qual é nos dias depois ali, porque tu tem 2 dias só de intervalo de um jogo pro outro, doutor, qual é a chance de recuperar a Andrea com fisioterapia 24 horas, com 4 turnos de fisioterapia, inclusive madrugada e tal, até o dia do jogo? A minha pergunta é bem simples para o senhor. Ela vai jogar... Se ela botar a perna no chão, ela vai ter quanto por cento de chance de impulsionar para o lado? Eu digo, pode ser que ela não vá onde ela tem que ir. Luiz, não posso garantir nada. Eu digo assim, bom, aí eu procurei o Jorge, a Bárbara já tinha sido nossa reserva no Pan-Americano em 2007, eu falei assim, Jorge, deu Jorge Luiz, o que tu acha? O Jorge sempre me perguntou, o treinador Jorge Barcelos, sempre escalava a goleira que eu achava que deveria ser escalada. Ele disse, Luiz,
o que tu acha? Assim, cara, eu acho assim, ó, nós empatamos o primeiro jogo contra a Alemanha, um jogo difícil, e nós não podemos não ganhar o próximo jogo, e nós não podemos arriscar nada, cara. A Andréa era uma grande atleta da seleção, um ícone do futebol feminino, uma grande goleira. E depois da Maravilha vem a Andréa, então assim, ela ficou 10 anos como titular da seleção brasileira, a Andréa. E eu estava tirando dela na Olimpíada da titularidade para colocar a Bárbara, que é a menina que começou comigo ali na formação, e ela lançou o lançamento da Bárbara. E aí eu digo assim, como tu está numa competição de altíssimo nível, onde o detalhe decide, tu tem que tomar uma decisão agora, cara, vamos lançar a Bárbara, que a Bárbara está pronta, cara, ela já vivenciou várias competições, como ela tem personalidade. A principal valência com o goleiro é ser bom. Tem que ter personalidade. Personalidade, forte, não ter medo e comandar, liderar a equipe. Isso é coisa assim, a principal coisa. Tem que ter o dom de ser goleiro. O dom de ser goleiro e tal, né? Que aí nós lançamos a Bárbara no segundo jogo da Olimpíada de Pequim e ela foi muito bem. E o Jorge e aí a Andréa foi fazendo fisioterapia e foi melhorando. Eu digo assim, e aí, vamos manter a Bárbara ou vamos botar a Andréa? Eu digo assim, cara, eu manteria a Bárbara. Né? Até a Andréa ficar 100%. E a Bárbara foi indo bem, jogou toda a Olimpíada. Ô Luiz, a gente está com quase 1h40 aqui do nosso programa. Infelizmente, nós estamos chegando no final. Né? Quando eu conversei rapidamente hoje com o Bina, que a gente teve que mudar um pouquinho o horário em função da minha jornada de trabalho aí, que atrasou um pouco. E eu disse, mas eu acho que assim, vamos atrasar meia hora ali, mas vai ser um bate-papo descontraído e tal, e numa hora ali a gente mata o bate-papo e tal. E eu tô vendo aqui que a gente teria pelo menos mais umas 3 horas de conversa, né, Bina? A gente vai ter que futuramente gravar um segundo episódio com o Luiz aqui, para ele nos trazer mais histórias e que engrandeceu muito, né? Ele tem no mínimo mais 10 histórias fantásticas. No mínimo. Para um próximo. Foram então, 8 anos de seleção, né? O que eu quero, Luiz, já te deixar assim, convidado. Agora a gente tem uma listinha de alguns convidados aí que já confirmaram conosco, mas para que num futuro bem próximo tu retorne aqui para continuar nos contando muito mais histórias aí e engrandecer o nosso podcast. Mas para encerrar, eu queria te perguntar, tu tá de volta em São Gabriel, o que tu tá fazendo agora? Tu tá trabalhando com futebol ainda? Qual é o teu business nesse momento? Eu entendo hoje, depois de muitos anos, né, que Deus me pegou novinho, eu tinha 27 anos que cheguei na seleção, que ninguém chega na comissão técnica com essa idade na seleção. Tu chega na seleção com 70, com 60, com muita bagagem nas costas, eu não tinha nenhuma bagagem. Deus me pegou jovem e falou assim, Luiz, tu vai conhecer o mundo agora, tu vai realizar teus sonhos, todos os teus sonhos de infância. Eu participei de 5 Copas do Mundo, contando as Copas do Mundo da seleção principal e das subs, né? 5, uma coisa única, fantástica também, né? Fora o sonho da Olimpíada, né, no caso. E depois tu vai voltar lá para aquele fim de mundo, lá naquela cidadezinha pequena, no interior do Rio Grande do Sul, para cuidar dos teus pais. Então Deus me deu a missão de cuidar dos meus pais. Eu cuidei do meu pai até os 95 anos, quando ele faleceu, e hoje a minha mãe atualmente tem 90 anos. E eu dedico todas as minhas 24 horas para cuidar e dar amor e carinho para minha mãe, que, né, já não está tão bem sem saúde e tal. Alguns anos eu larguei totalmente. Minha última atividade, só para te esclarecer, minha última atividade com futebol, foi uma coisa até legal que aconteceu, foi assim. Eu vinha nas minhas folgas de São Gabriel, visitar meus pais no final de ano, e as pessoas me cobravam que eu ajudasse o time da cidade, que, poxa, eles vêm ajudar, vem trabalhar no São Gabriel, vai trabalhar no São Gabriel. E as pessoas me cobravam isso, amigos, pessoas. Eu digo, quem sabe um dia, né, surgiu uma possibilidade, mas eu nem ia pensar tal. E um dia aconteceu isso, né, o clube estava fechado e foram reabrir o clube em 2013. E eu estava por aqui, acabei encontrando pessoas que estavam ligadas ao futebol, me chamaram, fui trabalhar tal. Eu trabalhar ali. No Sanga. No Esporte Clube São Gabriel, fundação do clube. Foi logo que abriu o clube com um novo CPF, CNPJ no caso, né? Então, assim, foi meu último trabalho com futebol. Porque ali o pai já estava bem doente, já estava bem velhinho e tal. E ali, depois, quando o pai faleceu, eu tive alguns convites para trabalhar com alguns amigos. Eu digo assim, não, eu tenho condições de me manter aqui e eu vou cuidar agora da minha mãe até o último dia de vida dela. A minha mãe, para quem não conhece,
é um anjo. Uma pessoa que passou a vida todinha para servir os outros. E me deu sempre muito amor, muito carinho, muito mais do que vocês possam imaginar. Eu fui um cara tão amado, tão desejado pelo meu pai e pela minha mãe, que assim, ó, não é mais do que a minha obrigação cuidar deles. E eu digo assim, é difícil tu confiar uma pessoa para cuidar do teu pai também 24 horas, tá junto, eu digo, não, eu vou ficar em São Gabriel e vou cuidar da minha mãe. É o que eu faço hoje. Tem a nossa Daiane lá, que está em casa de 17 anos, que me ajuda a cuidar dela também, mas que mora em casa só eu e a mãe hoje, no caso, né? E aí, enquanto Deus quiser que a mãezinha fique aqui nesse plano aqui, eu não volto mais a trabalhar com nada, a não ser dar amor e carinho para minha mãe, que essa é a minha missão. Perfeito. A história é muito linda, né? Bina. Valeu a pena trazer o cara ou não? Demais, cara. Não foi só ele que se emocionou, eu tenho certeza, né? Ah, com certeza. Luiz, muito obrigado pelo teu carinho mais uma vez. É sempre um prazer te receber. Essa nossa amizade de longa data aí. Espero que as pessoas que tenham nos acompanhado tenham gostado bastante desse nosso evento que foi aqui, né? Nós ganhamos, né, Romeu, do Luiz, uma camiseta da seleção vice-campeã olímpica. Olha aí que beleza. Da atleta Simone Jatobá, nossa lateral na Olimpíada de Pequim, que atualmente a Simone ela é a treinadora da seleção feminina sub-17. Muito Uma bem. excelente treinadora, diga-se de passagem, está fazendo um belíssimo trabalho na CBF com as meninas da sub-17. Esta camiseta da Simone Jatobá, vice-campeã olímpica, vai para as mãos da Fê, né? Para o nosso marketing. E vai vir aí uma promoção muito bacana, né, Romeu? Vai vir. Mas eu estava pensando para a camiseta, o Bina, eu já vou anunciar aqui, existe um projeto da gente, num futuro próximo, migrarmos desse estúdio para o estúdio da JC Studios, né? JC Produções aí, que é do Júnior e da Carol, que estão aqui conosco, que já produzem a Nossa Voz Podcast, que na semana passada, inclusive, esteve em Não sei Porto se vai Alegre. dar briga ali do casal. Eu acho que não vai dar. Será Acho que não? não vai dar. Olha, porque aquela cantada foi forte, né? Qual cantada? Eu não vi o episódio ainda. Eu ainda não vi. Eu vi que botou o corte, né? O corte foi ele que colocou, não foi ela. É. Não foi ela que colocou. Se tu só recebesse Foi uma forte. cantada da Luísa Brunet, Da Luísa o Brunet. senhor ia se sentir com o peito estufado, Da né? Luísa Brunet. Luísa Brunet. O Aquele rapaz aqui rapaz lá aqui. recebeu. Semana passada. Mas ela tava junto, viu? Ó, foi um fura-olho assim Não percam esse. Vai estar no ar amanhã, né, Júnior? Amanhã? Vai estar no ar amanhã. Os nossos amigos, eles são um casal. Eles São. são um casal e tem um podcast. Não aqui sei até na quando, cidade. mas- Não sei até quando, porque a Luísa Brunet tá nesse meio aí. Nesse viu, meio. Tchê? Mas ela deveria se sentir lisonjeada, né? Porque tá recebendo o maridão, tá Mas recebendo ela a sentiu, notícia, ela a sentiu. Eu personalidade, tenho com certeza que ela né? sentiu. Agora tu faz o próximo, tu entrevistando o Giannichini. Olha aí. Não, mas o Giannichini não oferece muito perigo, né? O Olha a Giannichini não resposta oferece... dela. Olha a resposta. Tá, não sei então quem é que tu vai entrevistar. O Depois tu Giannichini diz não um aí. oferece muito perigo, né, Júnior? Tranquilo. Bom, mas assim, ó, nós temos um projeto aí, pessoal. O pessoal gostou da piada, né? Momento de descontração, né, Bina? Temos um projeto para, no futuro próximo, migrarmos desse estúdio para um novo estúdio que o Júnior e a Carol estão elaborando. E vai ser um estúdio multiuso, em que vai ter algumas decorações e vai ter uma parte com a cortina, vai se manter nesse nosso modelo também de estúdio neutro, né? Mais clean, assim, só que escuro, né? E acho que nós vamos pegar essa camiseta, ô Júnior e Carol, vamos botar num quadro, vamos emoldurar e vamos levar para o estúdio novo. Eu acho que lá ela vai ter um lugar para ficar eternizada nos podcasts do nosso canal aqui de São Gabriel. Vai ser um prazer deixar essa camiseta no nosso novo estúdio lá. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu entendo que, como eu já comentei aqui, falei antes, que se a gente não for útil para as pessoas, se a gente não ajudar, eu sempre pensei assim, quando o Jair me convidou, primeira coisa, tudo que essa pessoa chamada Giancarlo Bina me convidar na vida dele, me convidou para a campanha de deputado, nós fomos lá, peleamos junto, eu era o responsável pela mídia, então, enfim, coisas que eu nunca tinha feito, enfim, né?
Mas eu vim hoje aqui com muita alegria, Romeu. Não te conhecia. Tu é uma pessoa extremamente simpática. Obrigado. E o cara Da mesmo mesma daí, forma. das minhas também, o pessoal, todo mundo aqui também. Mas o Jean é um cara que eu admiro extremamente ele como um ser humano. Assim como eu falava para ele antes do Dr. Fernando Lemos, que é uma pessoa fantástica que eu admiro, que Deus botou no mundo para fazer o bem e ajudar o próximo, né? Que vai estar conosco aqui no dia Que 13 eu achei de agosto. fantástico. O Dr. Fernando Lemos, eu tenho uma gratidão por tudo que ele fez para meu pai. Me socorreram assim, uma pessoa super preocupada, e eu de madrugada, precisando de um auxílio, uma coisa, nunca minha rede social me respondendo, tal, então assim, mas tá, eu não vou, né? Ela só diz assim que se vocês querem ficar com a camiseta, tá? Eu tenho algumas camisetas lá em casa, mas a grande maioria dessas camisetas, elas são autografadas para mim, com carinho, pro meu amigo Luiz, tal. E toda a competição também que a gente vai, existe um hábito de pegar uma camiseta que todo mundo autografar, assinar e guardar, mundial, tal, todo mundo assinou aqui, tal, para guardar, tal. Eu devo ter talvez mais uma camiseta lá que não tenha nada escrito, assim, como essa aqui, por exemplo. Certo. Então, assim, eu vim aqui hoje bater um papo, te conhecer os meninos, o pessoal aqui, e estar novamente na companhia desse meu grande amigo do Jean, que é um cara que eu admiro pra caramba, um ser humano que para tudo que ele me convidar na vida, se eu estiver no Japão, se eu puder fazer por ele, eu vou fazer, para colaborar com ele. E eu quero que o canal de vocês cresça, e também quero que os nossos seguidores também tenham uma oportunidade, de repente. Eu gostaria de presentear todo mundo, né? Claro. Todos os seguidores e tal, mas não é o caso. E eu ainda tenho, então, de repente, eu gostaria de ajudar e também presentear os seguidores. Eu vou conseguir, eu acho, uma outra camiseta, para que vocês façam esse sorteio. Tá? Muito obrigado. Vocês guardam. Eu acho que a azul não tenho mais, também tem uma amarela, eu vou ver se não tem nada escrito lá, enfim. Deixa azul, que lembra um pouco o Grêmio, para nós botar no estúdio, a gente bota amarelo no guarda sorteio. lá, tá? Tu guarda lá, e aí eu te consigo uma outra camiseta para o nosso público não fique sem a oportunidade de repente ter um regalo. Claro. Que é uma coisa singela, mas assim, Muito obrigado. eu pensei em ajudar e colaborar com todo mundo e fazer Luiz, assim, da minha parte eu queria dizer que tu é uma simpatia e que tu transborda a emoção, tá? A Carol chorou ali, eu olhei pra ela, eu enchi meus olhos de lágrima, entendeu? Tu te emocionaste por várias vezes durante o episódio, e eu acho que as pessoas verdadeiras e as pessoas que têm um coração enorme são as pessoas como tu, que assim, elas exalam emoção por onde elas andam, tá? Queria te parabenizar, que tu continue sendo assim, que a tua mãe tenha muita saúde, que tu ainda possa viver muitos anos ao lado dela, e que tu possa voltar aqui conosco outras vezes para nos contar mais dezenas de histórias formidáveis como tu vivenciou conosco hoje. Será um prazer. Muito obrigado. Será um prazer, Muito uma grande obrigado. alegria dividir mais alguns minutos, um tempo com vocês aqui, né, numa outra oportunidade e tal. E sobre a emoção, foi uma coisa que eu herdei do meu pai. Eu, com certeza absoluta, sou o ser humano mais chorão e mais emotivo que vocês vão conhecer na vida de vocês. De agora, daqui a 50 anos também. Isso é herdei do meu pai. Eu me emociono com coisas bonitas, com coisas tristes, e assim, ó, eu assim, tudo que eu sinto eu boto pra fora, eu não sei, como é que eu vou dizer pra vocês assim, se eu não estava feliz lá, era um sonho de estar nos Estados Unidos, tal, mas assim, se eu não estou feliz, eu não fico. Se eu vou na tua casa, se eu não sou bem recebido, tu pode ser um grande amigo, eu não vou voltar mais lá, sabe? Eu não abraço ninguém que eu não gosto, eu não fico paparicando ninguém que eu acho que são pessoas que não têm nada a ver comigo, que não têm valores de vida, de família que eu tenho. Inclusive, Tu é uma pessoa eu conheci verdadeira. milhares de pessoas nessa minha trajetória de vida no futebol. Muitas pessoas me usaram para diversos interesses e tal, né? E hoje eu digo assim, talvez eu tenha meia dúzia de amigos verdadeiros e o Giancarlo é um. E agora tem mais 4. Mas fácil, né? Então, assim, sempre é um grande prazer estar junto de um verdadeiro amigo, agora de novos amigos aqui e tal. E o que puder colaborar, rir, contar histórias engraçadas e para vocês, enfim, falar sobre alguma coisa de esporte, algum outro assunto, né? Sempre um prazer. Sempre é um grande prazer estar na companhia de boas pessoas. Perfeito. Pessoas de espíritos bons.
Para nós da mesma forma, ô Luiz, foi um prazer enorme, foi uma experiência formidável, única, né? Tive um contato com a medalha olímpica que jamais iria imaginar, imagina, né? Tivemos, né? O senhor está indo para ver outras lá agora em Paris, né? Eu vou estar em Paris uns diazinhos agora, ali no meio das Olimpíadas. Eu vou acompanhar alguns jogos. Pessoal, vamos terminar aqui então com uma salva de palmas para todas essas histórias que o Luiz nos homenageou hoje, né? Compartilhando conosco. Uma boa noite para quem está na live. Até o próximo programa. Valeu, galera. Pô, cara. Até mais, cara. A marca é... Pô, temos um Grenal aqui, um Grenal. Tem Grenal, no comando da nossa mesa aqui, cara. Ele é craque.